Sejam bem-vindos a mais um episódio Badalando Podcast. Vocês estão vendo aí essa série que a gente está fazendo, trazendo os candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju, alguns parlamentares também que estão aí na luta dessa próxima eleição que está aí beirando, né, a esquentar aí para definir os novos rumos da gestão pública da nossa cidade e a gente trazendo, né, todo o nosso conteúdo sobre cultura para que a gente mostre aí para os nossos próximos gestores e próximas gestoras a importância, né, de colocar a cultura realmente nesses planos, nessas ações, para que a gente tenha Aracaju cada vez mais pulsante quando se fala em cultura, porque talento, vocês sabem, e eu mostro para vocês episódios a episódios que a gente tem talento demais. O que falta é aquele incentivo para que a gente mostre e potencialize cada vez mais esses trabalhos. Bom, o meu convidado de hoje, ele também está nessa corrida aí, digamos assim, nesse desafio, nessa missão que é disputar um lugar na Câmara Municipal de Aracaju, mas é meu amigo de longa data, é um cara que já fizemos muita coisa juntos, inclusive podcast, é um cara que eu já aprendi muita coisa. Ele é professor, ele é historiador, ele é youtuber, ele é escritor, ele é um cara que está mergulhado dentro da política nacional. Ele é cientista político também. É um cara que já participou de diversos podcasts, inclusive nacionais. Tem uma articulação muito grande sobre os bastidores da política nacional. Então é um cara que de política ele entende anos-luz mais do que eu. E esse podcast vai ser um aprendizado assim para mim e também de mostrar para vocês a trajetória que não é aracajuano, mas a cidade acolheu ele e hoje ele se considera aracajuano de coração. Então queria que vocês recebessem Carlito Neto, meu velho. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Que bom ter você aqui nesse estúdio que você conhece, Exato, né? Que você ajudou a dar forma a esse Exatamente. estúdio e eu devolvendo, né, que quando você tinha o seu podcast, você me entrevistou, a gente bateu papo e agora a gente tá invertendo esses papéis e fico muito feliz que a gente tá batendo esse papo. Eu que agradeço o convite, meu amigo. A recíproca é verdadeira, né? A gente é amigo de longa data, né? Fomos sócios por um período, inclusive, aqui nesse estúdio. Exatamente. Né? Eu ajudei a montar a parte desse estúdio aqui, que hoje é um dos melhores, se não o melhor estúdio que a gente tem aqui em Aracaju para gravação de podcast. Não tô falando isso para rasgar seda, porque eu também tenho um estúdio de gravação e sei a qualidade. Somos bons. Né? Aprendi com o professor, aprendi com o cara a qualidade do seu estúdio. E tô agora aí, né, nessa corrida para tentar um desafio novo, né? Sair da parte de bastidores, né, que foi sempre onde eu atuei, pelo menos de 2016 para cá, que foi quando eu mergulhei mais no que diz respeito a me tornar figura pública, produzir conteúdo de política na internet, né, me tornando o que eu chamo de comunicador popular, falando com as pessoas o que é a política, como funciona a política e trazendo o povo para dentro da política. Porque é engraçado hoje, David, que as pessoas parecem que têm medo de discutir sobre política, até porque parte dos políticos meio que tenta tornar tudo muito difícil. Sim. A gente estava falando no off aqui, por exemplo, que as pessoas não sabem que ela pode simplesmente chegar lá na Câmara de Vereadores e entrar para assistir uma sessão. Né? Ou que ela pode chegar simplesmente na Assembleia Legislativa do Estado e entrar para poder assistir uma sessão, cobrar o vereador, cobrar o deputado estadual, cobrar o governador, cobrar o prefeito. E talvez esse papo aqui sirva não só para eu falar sobre a nossa candidatura para 2024, mas também para falar um pouco mais sobre isso, né? Trazer o povo para dentro da política de verdade. Não, com certeza. E a gente tem esse objetivo aqui no nosso podcast de sempre trazer esse conteúdo de pessoas que estão aí, né, que dentro da nossa cidade fazendo diversos projetos, fazendo diversas realizações mesmo de projetos em várias áreas e que às vezes as pessoas não conhecem, acham que só aquele cara de fora é que tem a qualidade. Não, e a gente tem diversos profissionais brilhando dentro da nossa cidade, Brasil afora. Um cara como você, né, que já para contextualizar aqui para vocês, o Carlito, ele é youtuber, essa questão do comunicador popular, e ele é um cara que ele vive das plataformas de streams de vídeo, então levando o conteúdo dele, né, é um cara muito bem conhecido no cenário da política nacional e tá agora focado nessa missão de Aracaju. Só que toda essa sua trajetória ela tem um início e ela, né, tem toda
degrau a degrau que você vai subindo. Então, pra gente começar a entender essa sua construção, que eu acho que é importante que a galera saiba que não é um cara só que tem... Quantos seguidores você tem lá no seu... YouTube são 1.000.000. Então, não é um cara que, não, postava uns videozinhos lá, tem 1.000.000 e agora brotou. Não, você tem toda uma construção que vem até de berço mesmo. Isso. E aí eu queria que você contextualizasse um pouco pra galera entender como é que Carlito chega em Aracaju e aí realmente se encanta, eu vou dizer assim, se encanta, eu sei que às vezes é difícil, né? Mas eu sei que quando se fala de política é uma coisa que também que você gosta, né? Então, David, pra mim foi fácil me envolver com política. Eu sou filho de um sergipano, meu pai é de Itabaianinha. Então, assim, eu sempre andei em Sergipe, sempre vim morar em Sergipe, sempre passei em Sergipe, sempre tive o sonho de morar aqui, tanto que quando eu era criança, que eu vinha passar férias, tanto em Itabaianinha, quanto aqui em Aracaju, que eu tenho familiares aqui também, eu chorava quando era pra voltar pra casa, não porque as férias tinham acabado, mas porque eu gostava muito daqui. Eu lembro que lá em 2004 ou 2005 eu já tinha tentado vir morar aqui algumas vezes, não tinha conseguido, até que em 2009 eu decidi que independente do que eu conseguisse de emprego aqui ou não, eu viria. Na época eu era gerente de uma rede de farmácia, fiz um pé de meia para conseguir ficar aqui 1 ano sem trabalho. E independente de eu conseguir trabalhar ou não, eu falei, pelo menos 1 ano eu vou estar lá. E aí o que der, deu e deu certo. Mas antes disso, né, eu sou filho de um sindicalista, né, e de uma manicure, né, meu pai sergipano, minha mãe baiana. Nasci, inclusive, em um dia de greve, comandada pelo meu pai. Caramba. Né, na década de 80, meu pai estava lá pedindo melhoria de salário para os colegas técnicos de enfermagem dele. Né, que algumas coisas que a gente conhece hoje como direito adquirido não existiam na década de 80. Então, meu pai estava ali com os companheiros dele na luta ali, e aí ajudou a propagar a greve em um dos hospitais que ele trabalhava. E minha mãe, sem combinar com ele, né, teve dor de ter neném, chega no hospital precisando ter neném, e os médicos falaram, a gente consegue fazer o parto da sua esposa, mas você vai ter de acabar com a greve. Aí meu pai falou, não vou acabar com a greve porque a greve não é minha, a greve é da categoria. E você tem de fazer o parto dela porque é seu dever profissional e ético. O que aconteceu? Esse médico pouco se importou com a fala do meu pai, minha mãe ficou no hospital sentindo dor, até que um outro médico, amigo do meu pai, chegou lá e acabou fazendo o parto da minha mãe. Caramba. Existiu até umas piadinhas quando eu era criança, David, e quando minha mãe estava grávida, porque meu pai sempre foi um militante de esquerda, e mais especificamente da esquerda petista, né? Ele sempre teve ali uma proximidade com o PT, né? Ajudou a fundar o PT no interior da Bahia, na cidade que a gente morava. Eu sou natural de Itabuna, sou baiano de nascimento, sergipano e aracajuano de coração. E aí diziam que eu ia nascer com a bandeirinha do PT ou a bandeirinha do comunismo na mão balançando, né? Por causa do meu pai. Então existiam essas piadinhas. E eu sempre vi meu pai envolvido com política, primeiro em sindicato, depois se tornando presidente de associação de bairro, depois suplente de vereador, depois com trabalho social, mobilização estudantil, manifestação. Eu conheci o presidente Lula em 2001, em 2002, perdão, antes dele ser presidente eleito, em um carnaval na minha cidade, ele foi fazer uma visita lá no carnaval e eu conheci ele, ainda era criancinha. Meu pai falava muito do Lula, falava muito dos políticos do campo da esquerda. E dali pra frente sempre participei de mobilização estudantil, fui candidato a Grêmio Estudantil na escola, inclusive fui vítima de fake news e perdi a eleição. Já naquela época. Naquela época, porque existia um preconceito com quem estudava à noite em escola pública, e aí algumas pessoas, infelizmente, diziam que as pessoas que estudavam à noite, você lembra como era na nossa época de jovem, é porque não queria nada durante o dia. Sim. E na verdade não, era o oposto, as pessoas que estudavam à noite geralmente trabalhavam durante o dia. Exatamente. Só que existia esse preconceito, eu lembro que eu fui fazer a minha campanha pro Grêmio Estudantil, né, e aí uma das discussões que a gente teve foi justamente começar a defender na escola projetos que combatessem isso. E aí o meu opositor, que inclusive hoje é um radical de extrema direita, né? É até interessante isso. O meu opositor propagou que eu estava dizendo na minha campanha que os estudantes da noite eram um bando de vagabundo que não queriam estudar de dia porque queriam ficar dormindo até tarde. E aí, se hoje é difícil combater uma fake news, imagina naquela época. Eu lembro, David, que eu chegava em algumas salas para pedir voto, aí era bem assim, foi esse daí que chamou alguém de vagabundo? Foi? A gente não quer ouvir, não. E eu falava, mas o que foi que aconteceu? Aí eu ia explicar o que tinha acontecido, contando a história. Alguns concordavam, mas o mal já estava feito, né? Não, e o mesmo tempo que você teve para defender, obviamente não foi o tempo da fake news se espalhar, né? E aí, para você rebater, tem esse delay aí, nem sempre consegue se fazer, né? E era engraçado, que é o mal da fake news. E era engraçado que era assim, a direção da escola autorizava a gente pedir votos, né, nas salas. Aí, por exemplo, quantas chapas tem? Tem 3, então pronto. Vai começar do 6º ano, por exemplo,
até o terceiro ano, que era a quinta série e terceiro ano do ensino científico, como a gente chamava, né? Sim. Que é a formação geral. É. E aí entra a primeira chapa 1, aí a chapa 1 sai, entra a chapa 2, depois sai, entra a chapa 3. Então, era engraçado que era assim, às vezes eu entrava na sala que o cara tinha acabado de espalhar essa mentira, mas acabou. Que ele falava assim, ó, vai vir um candidato aí, ó, que diz que vocês são vagabundos. E aí não teve conversa, a minha chapa ficou em segundo lugar, a gente perdeu acho que por 19 votos na época. A gente tentou até impugnar a eleição, né, porque a gente foi vítima desse golpe lá, né, dessas fake news. Mas dali pra frente eu comecei a gostar desse negócio de envolver com política. Comecei a participar de alguns eventos com meu pai, né? Meu pai sempre foi envolvido em política. Comecei a participar de alguns eventos, comecei a participar de juventude de partidos políticos, às vezes filiado, às vezes não filiado a um partido político, mas participava da juventude. Sempre gostei de debate público, sempre acompanhei debate. Eu acho que era até uma criança estranha, né? Que eu gostava de ver o debate do prefeito. Eu gosto muito de debate e propaganda eleitoral. Eu gostava do prefeito. Na época eu lembro que eu saía na rua pra trocar as praguinhas, né? Que chamava praguinha, o santinho, pra ficar trocando, jogando bolinha de gude e apostar das praguinhas. Aí vamos ver o projeto de fulano, vamos ver o projeto de cicrano. E tentava sempre entender isso. Em 2002, de 2000 em diante, é quando eu tenho lembrança que eu me engajei muito na política, né? Eu tinha 14 anos, 2002 eu tinha 16, foi o meu primeiro voto em 2002, perdão, e de 2000 em diante, aí foi quando eu comecei a me engajar muito mesmo, participar de vários eventos com meu pai, participar de formação política, entender como é que funciona um partido político, por que os partidos políticos existem, o que é direita, o que é esquerda, e na escola, por falar muito e por me comunicar bem, na época, né, os professores sempre falaram, rapaz, você devia ir pra política, você fala bem, você se comunica bem, mas como a maioria dos brasileiros, eu achava que a política não era pra mim, né? Até a gente viu o que aconteceu no Brasil de 2013 em diante. E quando eu me formei cientista político, aí eu entendi que o papel que eu exercia já era político, independente de eu ser candidato a alguma coisa ou não. Sim. E aí, a partir de 2015, eu criei um canal no YouTube, né, que chama Seu Historiador. Inclusive, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Tem vídeo todo dia lá, fazendo análise política do cenário nacional. No meu Instagram, eu faço mais análise local. Mas no meu canal, eu faço mais análises nacionais, participei de alguns canais de TV no nosso país, né? Eu fui comentarista da Jovem Pan por um período, mesmo sendo um cara de esquerda, né? Tudo bem que depois pediram a minha saída de lá, mas eu participei por um período da Jovem Pan, participei também de entrevistas em outros canais, sou consultor, inclusive, hoje de alguns jornalistas, tanto dos grandes veículos de mídia quanto de veículos menores. Fui consultor da campanha do Guilherme Boulos em 2020, né? Um dos consultores, eles consultaram várias pessoas no Brasil inteiro para dar dicas para a campanha. Eu fui um dos consultados. Em 2022 eu também fui um dos consultados para algumas coisas na campanha do presidente Lula, né? Entre essas coisas, por exemplo, a mobilização nas redes sociais, que lamentavelmente a esquerda ainda é muito carente, digamos assim, de entender como é que funciona as mídias digitais. E a partir de 2020 para 2021, dois senadores da República que viraram amigos, inclusive, né? O senador Fabiano Contarato, que hoje está no PT, e o senador Randolfo Rodrigues, que era do Rede, né? Meu partido atualmente, que hoje não está mais no Rede. Ele falou para mim o seguinte: Carlito, você tem de entrar para a política, você tem de parar de ficar dizendo que o seu trabalho é só com a formação. Porque se você, que é um cientista político, que é um cara que participa do debate público, está dizendo que o seu papel não é ser candidato a nada, mas sim ajudar na formação política, como é que o seu público vai querer entrar na política se você, que supostamente é quem entende, está dizendo que o seu papel é até a página 2? E eu lembro, David, que quando ele me falou isso, eu deitei e fui refletir. Falei, poxa, ele está correto. Porque como é que eu estou incentivando o meu público a entrar na política, mas eu estou dizendo que o meu trabalho é nos bastidores, o meu trabalho é formar políticos, o meu trabalho é orientar políticos, o meu trabalho é fazer consultoria política. E aí, a partir dali, eu comecei a escrever livros também sobre isso, né? Eu tenho 3 livros publicados e um quarto que vai ser publicado, o lançamento, inclusive convido a audiência que estiver acompanhando a gente, que é de São Paulo, dia 8 de setembro, 14 horas, estarei em São Paulo, na Bienal do Livro, lançando o meu 4º livro sobre política, né? Chamado Descomplicando a Política. Massa. Que é explicando com a linguagem bem direta, sem muito arrodeio, sem muita coisa muito bonita. Que é uma coisa que você já faz isso no seu canal, e nos primeiros livros que você já lançou Sim. também tem essa temática de apresentar realmente a política de uma maneira que não tenha essa aversão que Sim. muitas pessoas têm, ou que tem aquelas palavras bonitas para no final das contas distanciar enganar o povo, a gente, né? Por exemplo, porque eu não gosto de utilizar o termo labor, eu falo trabalho. Eu não gosto de utilizar o termo praxis, eu gosto de utilizar o termo prática, para que as pessoas se conectem. E uma coisa que eu gosto de colocar nos meus livros também, David, eu não gosto de fazer livro muito grande. Os meus livros geralmente têm até 100 páginas ou um pouco mais de 100 páginas. Por quê?
Como eu sou um comunicador popular, a minha ideia é que o meu livro seja lido pelo trabalhador, que às vezes não tem tempo de parar em casa para ler um livro, mas tem tempo, às vezes, no transporte para o trabalho, que pega, às vezes, um Uber, pega um ônibus, pega um metrô, dá 20 minutos para ir trabalhar, meia hora para ir trabalhar, 1 hora para ir trabalhar, ele consegue ler meu livro em um dia ou 2. Então, a minha ideia é atingir esse público. E partindo ainda da ideia da trajetória que você falou, né, que é interessante como é que a gente acaba se envolvendo e não percebe às vezes, né? Hoje eu tenho gente que eu admiro muito que acompanha meu trabalho de fora daqui e daqui também. O próprio governador do estado, apesar de estarmos em lados políticos diferentes, ele é um admirador do meu trabalho, né? Na época da eleição em 2022 mesmo, ele postou um vídeo, uma foto na rede, essa foto tá no Instagram dele até hoje, e ele tá lá com o meu livro lendo e tá lá, um domingo, uma rede, um bom livro para ler. Então, se o governador foi eleito em 2022, ele deve ter visto algumas coisas importantes que estavam no meu livro também, Sim. que ajudaram ele a entender um pouco do cenário municipal. E lá em 2004, David, quando eu vim pra cá, para Aracaju, assim, uma das últimas vezes que eu vim visitar é que eu falei, eu tenho de morar em Sergipe, eu quero morar em Sergipe, não importa o que eu vou fazer, eu vou morar. Se for para pegar carrego na feira, para ter o que comer, eu vou. Se for para trabalhar como empacotador de supermercado, eu vou. O que surgir para mim, se for para trabalhar como balconista de farmácia, que era a área que eu trabalhava, eu vou. Eu não queria escolher emprego, eu queria morar aqui. Por quê? Eu sempre gostei de Sergipe, sempre amei Aracaju. E detalhe, eu sou natural de Itabuna. Itabuna foi escolhida, acho que uns 5 ou 6 anos seguidos, a cidade mais violenta para o jovem no Brasil. Caramba, isso eu não sabia. Então, o jovem entre 18 e 24 anos. Então, de 12, entre 24, de 12 a 24 anos. Então, eu tenho vários amigos que ou morreram, foram presos, porque acabaram sendo cooptados pela violência, né? Alguns eu tenho contato até hoje, outros eu não tenho mais contato, porque ou estão presos, ou foram mortos. Alguns tiveram de deixar a cidade também para acabar se afastando dessa criminalidade que estava lá. Hoje, infelizmente, Itabuna não está mais com esse nível de violência que era no passado, mas ainda é uma cidade extremamente violenta. E eu lembro que eu ficava chocado com Aracaju por 2 motivos. Primeiro, uma cidade governada por um prefeito de esquerda, que naquela época era o Marcelo Deda. Sim, grande saudoso. Né? E que a cidade ia bem. Tinham eventos culturais gigantescos que eram gratuitos. E a cidade tinha uma qualidade de vida. Tanto que em 2008... Ela recebeu o título, né? De cidade da qualidade de vida. Tanto que quando eu decidi vir morar em Aracaju, eu vim em 2009, mas eu decidi em 2008. Porque eu falei, pô, tudo que eu quero em uma cidade, Aracaju tem. Aí você fez como um bom baiano que visita Aracaju. A maioria deles ficam por aí. Exatamente. E aí eu vim pra cá em 2009. Eu lembro que até eu tive de mentir pra minha mãe, né? Porque como eu sempre fui muito bom em atendimento ao público, eu trabalhei em algumas empresas e eu era promovido muito rápido. Tanto que eu virei gerente de uma empresa que eu trabalhei em 3 meses. Eu entrei na farmácia, a última farmácia que eu trabalhei na Bahia. Eu entrei em janeiro, dia 8 de janeiro. Olha, dia 8 de janeiro, né? Eu entrei no dia 8 de janeiro, quem pegou aí a referência, né? Ele vai jogando, galera. Ele é aqui, ó. Ele vai jogando as referências. No dia 8 de janeiro eu entrei na farmácia, no dia 1º de março eu fui convidado a ser gerente de uma farmácia. E aí entrou até um dilema ético, né, nessa farmácia, porque a pessoa que me indicou para ser funcionário dessa farmácia, ele me bancou, né? Porque o meu ex-patrão tinha ficado com raiva porque eu tinha trocado de emprego e meio que tentou me queimar com esse novo patrão. Entendi. Então o patrão ficou meio que com o pé atrás para me promover para algumas coisas, porque queria saber se aquelas informações que o meu ex-patrão tinha dado eram verdadeiras. E aí, com o passar do tempo, ele não só foi descobrindo que eram falsas, como este rapaz que me indicou falou, eu conheço ele desde criança, eu boto a minha mãe e meu corpo todo no fogo por ele. E aí o que acontece 3 meses depois, David? O meu patrão me chama e fala assim, Carlito, eu quero que você seja gerente da farmácia da unidade que fulano de tal é o gerente. Que era o cara que tinha me indicado. Sim. Aí eu falei, poxa, fulano, pra mim, eu tinha só 21 anos, meu salário ia triplicar. Eu falei, pra mim é uma proposta tentadora, mas você me colocou em um dilema ético que eu não vou violar jamais. Aí, por quê? Eu falei, porque eu conheço fulano desde criança, ele pra mim é como se fosse um pai também. E eu não aceito. E eu não aceito ser gerente lá. Se surgir em outro lugar, eu tô pronto. E aí esse rapaz soube desse convite, soube que eu tinha negado, aí me ligou, pediu pra conversar comigo e falou: não, você tem de aceitar, porque se não for você, vai ser outro. Eu prefiro que seja você. Aí eu falei, respeito a sua posição, mas eu prefiro que seja outro, porque eu jamais faria isso com você. E aí, como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Como Sim. dizem algumas pessoas por aí, uma semana depois surgiu uma oportunidade de eu ser gerente de outra farmácia. E aí eu recebia um salário muito bom na época, né? Se fosse converter para hoje, seria em torno de uns 12, 13 mil reais. Salário altíssimo, com só 21 anos de idade. É, verdade. E aí surgiu a oportunidade de eu vir passar férias em Aracaju. E aí nessas férias, eu encontrei um amigo que ele falou, se eu conseguir um emprego para você, você fica? Aí eu falei, fico. Ele, você tem alguma exigência? Aí eu falei, pelo menos um salário mínimo.
É a minha exigência. Aí o cara, então, arrumou o salário. Pelo menos é o salário mínimo. Que eu falei com ele que eu sempre tive vontade de morar aqui, mas eu não consegui emprego de jeito nenhum. Ele falou, e se eu conseguir um emprego de um salário, você vem? Eu falei, claro. Porque ele perguntou se eu viria, porque na época ele sabia quanto eu ganhava. Sim. E eu lembro que foi engraçado que, tipo, em 2008 eu ganhava entre 4 e 6 mil reais. E o salário mínimo naquela época era 545 reais. Então eu receberia 10 vezes menos. Eu lembro que quando eu comuniquei à minha família que eu vinha, minha mãe, meu pai, os parentes, né? Eu falei que eu vinha pra cá pra ser gerente de uma farmácia também. Porque na cabeça deles não ia fazer muito sentido eu largar um emprego que eu era gerente de uma rede de farmácia. Inclusive eu já tinha tido outra promoção interna, né? Porque eu tinha pedido pra sair, o patrão não aceitou meu pedido de saída e me levou pra ser gerente na matriz da rede junto com outros gerentes. Então, o meu trabalho ia diminuir e o meu ganho continuaria o mesmo. E aí eu falei, eu vou ganhar 3 mil reais, minha mãe e meu pai. E o custo de vida em Aracaju é mais barato, a cesta básica é mais barata do Brasil, aluguel lá eu vou pagar metade do que eu pago aqui, a saúde pública lá, comparado à minha cidade na época, era muito melhor, eventos culturais gratuitos que não tinham na minha cidade como tinha aqui em Aracaju. E aí vim, e aí depois de 3 meses que a minha família descobriu que na verdade eu não vinha receber 3 mil reais, eu vinha receber 545 e fiquei no emprego só por 2 meses. Mas como eu te falei no início da conversa, eu tinha guardado meu FGTS e eu tinha 5 parcelas de seguro-desemprego para receber. E eu tinha um prazo de até 180 dias, se não me falha a memória, para dar entrada no seguro-desemprego. Então eu falei, bom, dinheiro para pagar aluguel de pelo menos 1 ano e comprar comida eu tenho. Sim. Eu não posso não ter luxo, uma coisa, mas a gente vai vivendo. E aí com 4 meses que eu tava aqui, eu consegui um emprego e de lá para cá, a minha vida só foi para... Até isso Aracaju me beneficiou assim. Eu não cheguei a ganhar aqui em Aracaju o salário que eu ganhava lá, pelo menos não durante o mercado de trabalho que eu atuei. Sim. Mas assim, a minha vida aqui em Aracaju foi infinitamente, no que diz respeito à qualidade de vida, muito melhor que era lá. Com o tempo, essa qualidade de vida foi diminuindo, que eu acho que o Aracaju não tem percebido também, né? Aracaju, por exemplo, hoje não só não é a cidade da qualidade de vida mais, como também deixou de estar entre o ranking das 30 cidades mais seguras do Brasil para se viver, e em alguns rankings aí que a prefeitura até nega, diz que não, que os estudos não são verdadeiros. Alguns rankings, Aracaju aparece em alguns rankings internacionais entre as 20 capitais mais violentas do mundo. Caramba. A gente não percebe isso porque como a capital é pequena e a população comparado a outros lugares do mundo é menor, a gente não tem às vezes essa percepção porque, lamentavelmente, uma parte considerável dessa violência está na periferia. Sim. E a gente sabe que a grande mídia normalmente não vincula na TV essas mortes que acontecem na periferia. Mas o Anuário de Segurança Pública calcula isso, outros dados de instituições internacionais também calculam isso. E foi assim que eu vim parar aqui em Aracaju. Não, e esses dados que você fala, a gente recebeu aqui a jornalista Gleice Queiroz, que entende muito essa questão de números, traz muitos números, né? No papo, inclusive, trouxe muitos números. Às vezes, quando a gente esquece de fazer análise, de pegar o tamanho de Aracaju versus a quantidade das coisas e fazer uma proporção disso para comparar com cidades maiores. Porque quando você fala, um exemplo, Sergipe, Aracaju teve, sei lá, no mês 50 homicídios, um exemplo. O número 50, né, talvez não chame, sei lá, tanta atenção, porque você vai em São Paulo tem 2.000. Só que quando você vai à população, né, quando você vai nessa proporção, aí você fala, em São Paulo é tantos por cento e Sergipe é mais por cento do que São Paulo. E aí isso é que a gente começa a realmente tomar um susto e entender, poxa, alguma coisa aqui realmente não tá certo. Só que é isso, às vezes o dado ele precisa ser olhado da maneira que realmente que a gente tenha esse entendimento. E essas informações, como você falou também já no início, às vezes não é de interesse, né, de quem está na gestão ou até de alguns próprios veículos de comunicação. Eles divulgam normalmente dados positivos. Por exemplo, Aracaju hoje é uma das 15 capitais com melhor qualidade de vida. Mas olha o que a gente está falando. A gente saiu de um ranking que a gente estava entre mais de 5 mil municípios em primeiro lugar, para hoje estar em 15º lugar entre as capitais do Brasil que tem qualidade de vida. Se não me engano, esse ano que foi escolhida a capital da qualidade de vida foi Brasília. Né? E que a gente sabe a estrutura que Brasília tem, inclusive Sim. no que diz respeito aos recursos públicos, né? Brasília é mantida com recursos federais, a Sim. polícia de Brasília é paga com o dinheiro da União, por isso que a polícia de Brasília geralmente aparece ali como a mais bem paga do Brasil. Sergipe, quando o Marcelo Deda era o governador, tinha a segunda polícia mais bem paga do Brasil. E aí eu pergunto para quem está acompanhando a gente, né? O que aconteceu de lá para cá? Eu lembro que durante as eleições de 2012 e 2016, eu via com frequência aí para políticos, né, prefeitos,
vereadores, trazendo propostas para o transporte público, para trazer VLT, BRT, metrô de superfície. Era muita sigla, era muita sigla. Né? E a gente não viu andar nada. E sabe o que acontece, David? Muita gente que mora em Aracaju também tem experiência de outros lugares. As pessoas falam assim, como eu. Eu vim de Itabuna para cá porque a qualidade de vida na minha cidade era terrível. Mas não é porque hoje a qualidade de vida em Aracaju, para mim, é melhor do que era em Itabuna que eu vou falar, tá tudo ótimo, maravilhoso. Porque se eu for comparar com Itabuna, Itabuna era muito pior, ou Itabuna é muito pior. Não! A gente tem de ter uma qualidade de vida melhor. Eu citei aqui no off para você, por exemplo, que Aracaju tem 81 praças. Inclusive, alguns bairros aqui como a Farolândia, né? Para o Augusto Franco mesmo, o conjunto Augusto Franco, que está dentro da Farolândia, tem praça pra caramba. Aí eu fui pesquisar, por exemplo, projetos que você tem desenvolvido nessas praças. A grande maioria absoluta, David, não tem projeto desenvolvido nenhum. E quando tem, é por associações locais, é por moradores do bairro, é pela associação de bairro. Aí eu pergunto para você, dessas 81 praças, a maioria é estruturada. Eu não vou vir aqui com um discurso demagógico, que a gente viu, inclusive, um candidato de 2020, né, que hoje é deputado federal, pegando um banco quebrado na orla e falou, a orla está destruída. Ele pegou, né? Só aquele que tá... Só o banco, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer que as praças estão todas destruídas. Não, tem praças que precisa passar por melhoramento, tem praças que estão em boa condição, mas do que adianta você ter 81 praças que não têm utilidade? Você tem a praça aqui, vamos pegar do Tobias Barreto, né, que é uma praça que fica na região central, né, onde a classe média aracajuana passa todo dia. Você tem lá equipamentos de academia, você tem lá equipamentos de ginástica, você tem locais ali que dá para fazer apresentações públicas, inclusive culturais. Casualmente tem a feirinha ali que acontece na Praça Tobias Barreto, mas não tem um professor de educação física lá, por exemplo, uma vez na semana, para poder fazer a aula de zumba, de fit dance, de ginástica. Eu acho que essa reflexão que você faz vai muito de problemas que a gente vê no pensar a gestão pública, de utilizar os equipamentos. Porque, veja, às vezes todo mundo quer construir algo, mas fica só naquele negócio, construir e acabou. E ninguém, né, quer realmente fazer essa construção tem uma vida útil durante muito tempo. Então, por exemplo, 81 praças, como você fala. Poxa, como é que a gente poderia ocupar essas praças com atividades permanentes? É uma coisa que quando eu aqui recebendo os candidatos a prefeito, a gente sempre dá o recado com relação à cultura, né, que é onde a gente está inserido, que veja, a cultura em Aracaju, ela só é lembrada em festividades. Ou no período eleitoral. Ou no período eleitoral. Às vezes nem sempre no período eleitoral, porque o que a gente fez aqui, mas sempre tem o candidato da cultura, que vai representar a cultura, e que quando chega lá não representa nada. Então, aí a gente vem recebendo, e a gente, assim, é a primeira vez, e isso não é porque eu que estou fazendo, mas eu não me lembro de um outro local onde a gente que faz parte da cultura tivesse candidatos a um cargo de executivo, passar 1h30, como a gente passa aqui, falando exclusivamente sobre gestão pública de cultura, sobre o que fazer, sobre o que ele pensa. Por que acontece? Os candidatos, às vezes, eles se preocupam nas pastas realmente, digamos assim, maiores, que são mais prioritárias, saúde, educação e tal. Mas a cultura, se a gente for bem analisar, ela tem correlação com diversas outras partes, porque onde você tem cultura, você pode ter uma segurança pública mais tranquila, porque a cultura vai estar ocupando certos lugares. Onde você tem cultura desenvolvida, você vai ter a questão da saúde mental das pessoas um pouco mais assistidas, então isso vai ser como uma ação de prevenção, né, do sistema de saúde. Onde você tem cultura, você tem também a questão da educação, então você tem um atrelamento aí junto com as escolas que podem ser grandes palcos aí para a gente incentivar o que a cultura mais tem a oferecer para uma sociedade, que é a sua identidade, é o conhecer da sua identidade. Então, sempre venho conversando com os candidatos aqui a prefeito, primeiro para eles entenderem se a percepção deles estão correta sobre cultura, né? E cultura vem muito mais da parte identitária. Então, o que diferencia a sociedade aracajuana do que a sociedade paulistana? É a cultura deles, é a identidade, a cultura. Porque em São Paulo se fala de um jeito e em Sergipe, em Aracaju, se fala de outro jeito.
completamente diferentes, seja de gíria, seja de sotaque, seja de manifestações, de costumes, e isso que faz a cultura. Então, se a gente não consegue entender a abrangência disso, o discurso fica raso. E aí é quando você fala das praças, poxa, como é que a gente pode, né? Tem inclusive um projeto que empresas, inclusive, conseguem adotar praças. E algumas empresas têm, com uma das mais conhecidas, que é a Luciano Barreto Júnior, né? Que fica no Garcia. Mas assim, quantas pessoas da sociedade conseguem acessar aquilo? Porque já é num bairro muito nobre, né? Então, como é que a prefeitura não criasse mais novas praças, mas desse mais atenção nessas, porque é muito melhor você ter as 81 funcionando muito bem do que você estar fazendo mais 81 e ficar do mesmo jeito. E eu acho que essa sua análise realmente faz muito sentido. E importante também ressaltar o seguinte, David, e para a gestão do executivo de 2025, né? Quando eu cito que Aracaju tem 81 praças que são inutilizadas da maneira que eu imagino que elas poderiam ser utilizadas, eu também sei que não dá para fazer evento nas 81 simultaneamente, mas quando a gente fala eu tenho um projeto, inclusive está na minha campanha, a gente desenvolveu esse projeto, inclusive quem quiser me acompanhar no meu Instagram, a gente vai começar a fazer mais materiais explicando sobre isso. O nome do projeto é Vivaju. É um projeto que a gente pretende, por exemplo, nas praças, levar projetos do esporte e da cultura. Por exemplo, por que a gente não pode trazer uma batalha de hip hop para algumas dessas praças? Por que a gente não pode ter, por exemplo, eventos esportivos em algumas dessas praças? E quando eu falo nessas praças, não são praças no Garcia, no São José, no Cirurgia, não. É levar para a periferia também. Em toda a cidade, porque como você citou a questão da educação, da cultura, existem pesquisas aqui no Brasil, se não me falha a memória, é uma pesquisa da Universidade de Pelotas. Peço desculpas aí se não for da Universidade de Pelotas, mas da Universidade do Sul do país, que descobre que a cada 1% investido em educação e cultura, você tem 2% reduzido em violência. Então, quando a gente fala em fazer eventos culturais e esportivos, é porque tanto a cultura quanto o esporte também tiram as pessoas desse caminho aí que é da violência. Eu vou te dar um exemplo. Eu pratico jiu-jitsu, né? Pratico arte marcial, sou praticante de jiu-jitsu. Aracaju não tem mais Bolsa Atleta, né? A gente viu Aracaju aí postando, o governador postou banners ali, né? Outdoors. Duda de Aracaju para o mundo, né? Mas quem ajudou o Duda, sabe quem foi? O Bolsa Atleta de São Cristóvão. Não foi o Bolsa Atleta de Aracaju, que a gente não tem mais Bolsa Atleta. Outra coisa, quando vai ter campeonato, por exemplo, de jiu-jitsu, já teve no passado, e você vai lembrar, durante o Projeto Verão, campeonato de jiu-jitsu na praia. Sim, na areia. Por que não tem, por exemplo, nessas praças, campeonato de jiu-jitsu? Campeonato de futsal, campeonato de beach soccer, né, futebol de areia, campeonato de futevôlei. Não, o Projeto Verão, né, que foi instituído na época lá do nosso saudoso Marcelo Deda, ele realmente fazia essa mistura entre cultura e esporte, e você tinha diversas modalidades, inclusive com prioridade no esporte amador, para que realmente abrisse para toda a população, e hoje você já não vê com tanta força. E outro fator importante também, a gente tem um skate park aqui em Aracaju, todo mundo ficou feliz com a Raíssa Leal ganhando medalha nas Olimpíadas. A gente tem um skate park na orla de Aracaju. Uma das melhores pistas do país, inclusive. E que tá deteriorado. Eu fui lá esses dias visitar, ouvi alguns atletas, né, skatistas amadores, para eles dizerem o que precisa, e basicamente precisa de um suporte mínimo para ter competição, porque o talento a gente tem. E aí você consegue fazer o quê? Por exemplo, um evento na orla no skate park. Você consegue levar a cultura do hip hop, você consegue levar a cultura do rap, você consegue levar a cultura do trap, você consegue levar a cultura do skate, a cultura do patins, a cultura do bicicross, né, do BMX, como algumas pessoas chamam, para não confundir as modalidades. E entre essas inclusões das pessoas, por exemplo, nessas atividades culturais, um outro projeto que a gente está trabalhando também chama-se Conectar para Transformar. É um projeto que a gente pretende apresentar na Câmara de Vereadores, caso eu seja eleito, né, onde a gente vai pedir para que a prefeitura... E muita gente pergunta, mas de onde é que vem o dinheiro? Do dinheiro não falta, gente, tá? Só para vocês terem noção, a PELOA, né, o Projeto de Lei Orçamentária de Aracaju, em 2024, teve um orçamento de quase 4 bilhões de reais aprovado pela Câmara de Vereadores. Em 2023, por exemplo, o orçamento era de menos de 3 bilhões. Então, se você pegar o orçamento de 2023 para comparar com o de 2024, aumentou 1 bilhão. E eu quero perguntar a você que está vendo esse papo nosso aqui, o que é que você percebeu de diferença, por exemplo, com um bilhão a mais no seu bairro? A gente não está falando aqui de um real, nem de R$1.000, é 1 bilhão, com B de bola. E nesse muitos zeros à direita. Exato, e nesse projeto, David, o que é que a gente vai apresentar para a prefeitura, né? Porque muita gente pergunta, mas o vereador pode fazer isso? Pode.
Ah, mas se não tiver o dinheiro no município, vai fazer o quê? Pode solicitar ao governo federal, pode solicitar uma emenda de um parlamentar do estado. O Sergipe tem 8 deputados federais, inclusive deputados de esquerda, deputados de direita. Né? Pode conectar diretamente com o próprio governo federal, pode fazer parcerias com a Petrobras, por exemplo. Para quem é fã de parceria público-privada aí, pode fazer parceria com a Fundação Bradesco, que também abre instituições de ensino, abre também bibliotecas. E como é que funcionaria se conectar para transformar? Seriam centros, né, de formação nos bairros de Aracaju, prioritariamente começando pelos bairros onde o índice de violência é muito elevado. Por quê, Carlito? Porque, como a gente já comentou aqui, vocês sabem que onde você se investe em educação, 1% investido em educação, reduz 2% em violência. Então, você vai fazer o que nesses centros? Montar bibliotecas, dar acesso a esses jovens à conexão com internet de qualidade e cursos de qualificação. Na internet a gente vê o tal discurso de empreendedorismo o tempo inteiro, né? Mas vocês não se preocupem em capacitar o jovem. Por exemplo, o mercado de desenvolvedor hoje, tanto para softwares quanto para aplicativos, no Brasil você não consegue atender a demanda, porque toda vez que um talento surge aqui, vai morar fora. Vai trabalhar na Holanda, vai trabalhar na Irlanda, vai trabalhar no Canadá. Recife aqui, por exemplo, que é um polo de desenvolvedores, toda vez que um talento se destaca, vai para fora. Japão, Coreia do Sul, né? Japão, Coreia do Sul, Irlanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Então a gente precisa fazer isso para transformar, além também de capacitar em outras áreas. Vou te citar o nome de um talento que você conhece aqui e que nasceu de um projeto em uma escola, que é o Luan Allen. Sim, grande né? Luan Allen. Que o nosso amigo Marcolino Joey levou um projeto, né, de uma palestra sobre como produzir conteúdo por celular. Lá no Santa Maria. No Santa Maria. O Luan Allen hoje, que inclusive tem, junto com ele tem o pessoal da Santa Cena, que é como se fosse uma produtora mesmo de audiovisual e também musical de artistas do Santa Maria e adjacências ali. Então por que você não pode levar isso? Porque quando tem uma melhoria em algo, sempre tem de começar primeiro em um bairro muito desenvolvido, que o índice de violência é baixo, que as oportunidades são colocadas mais à mostra, para usar aquilo como modelo. Por que a gente não leva isso para a periferia? Chegou lá agora na região de Santa Maria, no 17 de março, a maternidade, né? Que inclusive recebe o nome da mãe do prefeito. Né? Aí está se construindo praças, alguns condomínios que estão sendo construídos lá da iniciativa privada. Eu torço para que, como está chegando lá a iniciativa privada com os condomínios, o poder público comece a olhar para lá e valorizar aquela região. Por quê? Porque quem vai no Santa Maria vê, o Santa Maria tem uma vida própria, tem um comércio local próprio que se abastece, tem a cultura local própria que se abastece. Agora, lamentavelmente, o poder público, quando quer falar algo do Santa Maria, sempre é pegando algo muito negativo. Ou você pega uma exceção da exceção, como é o caso do nosso querido Luan Allen, para falar, olha, um talento que veio do Santa Maria, como se o Santa Maria não tivesse outros talentos como o Luan, e que basicamente não conseguem acesso àquilo, porque a tal meritocracia quer colocar iguais, diferentes, dizendo que eles estão em condições iguais, não chega. Então, esse projeto, por exemplo, Conectar para Transformar, poderia oferecer curso de desenvolvedores, curso de fotografia, curso de rádio e TV. Curso, por que eu falo rádio e TV? Hoje as pessoas podem ter, por exemplo, um microfone que não precisa ser um microfone dessa marca, que é mais cara, mas pode ser de uma outra marca. Pode ter um telefone que não precisa ser esse telefone, mas um telefone de uma marca mais barata, onde ele vai conseguir se conectar à rede mundial de computadores. Inclusive, com essa bagagem que você tem, que você é um cara que teve a sua formação acadêmica, um cara que viveu essa questão da militância e tal, mas entendeu que dentro do mercado digital você poderia ter uma carreira como você tem hoje, consolidadíssima, inclusive, e muita gente não tem essa noção aqui em Aracaju que dá sim para você viver de YouTube, que dá sim para você viver de Instagram como digital influencer. Das plataformas de música. Das plataformas de música, dá sim você realmente ganhar dinheiro com sua produção musical. Então, assim, eu acho que às vezes, nesses lugares de gestão, e principalmente no parlamento, que querendo ou não, é a representação realmente mais diversa da nossa sociedade, é o parlamento, né? E a gente, às vezes, falta essa vamos falar assim, para não falar outra coisa, modernidade do que está acontecendo, porque eu fico com a sensação dos poucos momentos que eu tive no parlamento para reivindicações do nosso setor cultural e tal, às vezes o desconhecimento realmente nós estamos em 2024, hoje o cara não precisa ser só formado em medicina e direito para ser um profissional de sucesso, né? A gente traz bastante gente aqui no podcast justamente para contar essa história, para mostrar que existem outros caminhos
E Aracaju, às vezes, é referência. E aí o pessoal não sabe. E aí esse olhar que você está trazendo nesses projetos, eu acho que é muito positivo para a cidade, para realmente trazer boas ideias. Porque, veja, o jovem tá aí, às vezes, e aí quando você fala da ausência do Estado, do município, é justamente isso. Veja, qual é a motivação que o jovem da periferia hoje, que ele sente na ponta a ausência da gestão pública, né? Ele vê como possibilidade ele saber que ele poderia, se for um cara muito bem articulado, um cara bem desenrolado e tal, ele poderia desenvolver um conteúdo no YouTube. Às vezes, o cara nem sabe que pode ter essa possibilidade. E aí, quando existe essa possibilidade, mas ele não sabe, não consegue acessar, você já começa a excluir. E aí, você só vai preparar jovens para subempregos. E também, David, esses dias eu vi uma entrevista do presidente do Banco Central, né? Dizendo que o pleno emprego é ruim para o empresário porque ele tem de pagar o salário maior para ter profissionais trabalhando com ele. Eu acho que isso é um recado claro sobre o que é que eu estou defendendo aqui, entendeu? O que eu falo. O que a gente chama aí de mercado, ele não quer realmente que você tenha qualificação, ele não quer que você consiga ver novas possibilidades. Por quê? Porque a maioria deles quer que a gente seja acostumado como era na sua infância e na minha. Eu vou passar em um concurso público ou estudar para abrir alguma coisa e ficar naquele emprego a vida toda. Eu lembro que quando eu consegui meu primeiro emprego e depois de 1 ano e meio eu não estava gostando, fui procurar outro, meu pai falou assim, rapaz, mas será que é bom você ficar trocando de emprego? Não vai sujar a sua carteira não? Pouco tempo com a carteira assinada? Eu falei, não, meu pai, só estou insatisfeito. Esse negócio de sujar a carteira né? é uma crença, né? Que, veja, não faz muito sentido. Fiquei um mês e saí. Saiu por quê? Porque às vezes o emprego era ruim. É uma oportunidade ou uma melhor. oportunidade melhor. Né? E aí eu lembro que eu comecei a questionar sobre isso. Né? Por que eu tenho de aceitar, por exemplo, ganhar só um salário mínimo se eu acho que eu posso receber mais? Por que eu não posso negociar com o patrão? Aí a gente entende por que o pleno emprego é ruim para o mercado, né? E para os grandes empresários. Por quê? Quando você tem pleno emprego, para quem não sabe o que é pleno emprego, é quando você tem emprego de sobra aí, quando você tem emprego, né, em tese, para a sua área e você não vai ter dificuldade de encontrar. Inclusive, o Brasil está com a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, né? Se eu vim aqui fazer uma entrevista com o David, eu posso chegar e falar, quanto é que você paga, David? Eu pago X. Eu falar, poxa, David, obrigado, mas eu fui numa entrevista ali, o cara me paga 2x. Você não tem como melhorar isso, não? Na nossa época de mais jovem, né, a gente não tinha essa possibilidade. Não Por quê? Não. Era uma ofensa, inclusive. Ou vai você fechar a porta. Né? Ou você aceita, ou você perde, porque se você não quer, o outro tá lá fora. Para trabalhar de domingo a domingo, como eu trabalhei uma rede de farmácias aqui, né? Que eles dizem que é do tamanho do Brasil, né? E que lá você vai pagar menos, mas nem sempre você paga menos, né? Eu entrei lá, eu entendi porque que eles falavam que a gente é como se fosse... Como é que eles falavam? A gente é como se fosse da família. Eu entendi porque que eles viam a gente como se fosse da família. Porque a gente morava lá no emprego. Né? A gente trabalhava de domingo a domingo, feriado a feriado, uma folga na semana. Inclusive, uma das pautas que eu tenho defendido também é a pauta encabeçada pelo pessoal que está na frente do movimento VAT, né, que é vida além do trabalho, para as pessoas terem no máximo, mas muito no máximo, uma carga horária de 5 dias na semana de trabalho e 2 dias de folga. Por quê? Como o próprio nome do projeto diz, a pessoa precisa ter uma vida além do trabalho. Como é que faz no mercado tradicional, David? Você tem uma folga na semana, se você não for uma mulher, que infelizmente por muito preconceito ainda existe, né, a sociedade patriarcal, que, por exemplo, a mulher que tem filho, o dia da folga dela, o pai, né, o companheiro, a maioria das vezes deixa para as coisas do filho, a mãe resolver no dia de folga dela, porque ele não pode resolver, né, no dia dele. Então, quando é uma mulher, por exemplo, que tem filho, aí vai resolver as coisas, sem falar que ela tem uma rotina além do trabalho em casa também, na maioria das vezes, né? Então, ela pega o dia de folga dela para ir levar o filho para fazer um exame, para ela ir fazer um exame, para ela ir comprar alguma coisa, e no dia de lazer. Aí as pessoas falam assim, David, por que você não se qualifica? Como é que eu vou me qualificar, irmão? Você só tem um dia na semana para fazer tudo. Inclusive, um dos projetos também, que a gente, desculpa estar vomitando os projetos aqui, tá? Vai jogando duro, vai jogando Mas duro. um dos projetos que a gente tem para trazer aqui é o projeto Creche Coruja, né? Que é pra gente apresentar um projeto, inclusive inspirado em um projeto da Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro, um dos projetos que ela apresentou. É para se ter a extensão do horário de algumas creches em Aracaju, para que as mães, por exemplo, que queiram fazer um curso de formação, um curso técnico, um curso superior, tenha onde deixar os filhos também em algum horário do dia, sabendo que vai estar em segurança. A menina que trabalha hoje na minha assessoria, eu fiquei chocado, né? A prefeitura pode até negar, mas ela me disse que não é, que é assim. Ela disse para mim que algumas creches, o horário de soltar as crianças, né, de liberar as crianças da creche é 15 para as 5.
Aí ela me perguntou, Carlito, quem é o funcionário que entra no trabalho e que sai normalmente 5 horas? A maioria dos pais e das mães saem 18 horas. às 6. 18 horas. Né? Então não tem como você ter uma creche que libere 15 para as 5, como ela me trouxe esse relato. Como eu disse, a prefeitura pode até negar, mas eu tô falando de uma mãe que trabalha comigo e me falou, Carlito, esse projeto é sensacional porque eu sou mãe, por exemplo, e às vezes eu saio do trabalho 6h30, 6h20, e aí se eu não tiver alguém para me dar um suporte para ir buscar meu filho, ele vai ficar na porta da creche. O mais justo seria ser 15 para as 7, né? Porque dá um tempo da pessoa Na sair do verdade, trabalho. o mais justo é você né? ter um terceiro turno. Né? Por que ter um terceiro turno? Porque, por exemplo, hoje você não consegue mais ter aqueles horários tradicionais de emprego da nossa época de muito jovem. Sim. Das 8 às 6. Hoje você tem emprego que a pessoa fica até 10 da noite no trabalho, às vezes até 7 da noite, às vezes até 8 da noite, porque depende do horário que ela entra. Sim. A rotina de 6 horas de trabalho, que não era tão comum na nossa época, virou comum hoje, né? Então a pessoa trabalha 6 horas seguidas. Então tem gente que entra 4 da tarde e sai 10 da noite. Tem gente que entra 3 da tarde e sai 9 da noite. Então, por isso que é importante a gente ter creches funcionando à noite também, sem falar na qualidade também. Uma falha que eu tenho acompanhado, por exemplo, as crianças que têm algum tipo de necessidade especial, né, que são neurodivergentes, como os pedagogos chamam por aí. Você não tem a lei sendo seguida como estabelece, né, para alunos com esse tipo de necessidade especial, você ter, às vezes, uma pessoa acompanhando ali ela. Às vezes tem uma pessoa para acompanhar todos os alunos da escola. Outro fator importante, né, que é outro projeto, né, vamos vomitando aqui projeto. Vamos lá. Que é o projeto Me Leva para a Escola. Certo. Né, que é o projeto que eu apresentarei, se for eleito vereador aqui em Aracaju, para que a Prefeitura Municipal disponibilize transporte estudantil gratuito, né, transporte estudantil oferecendo ônibus, não. Tá? É o transporte público. O aluno vai ter uma carteirinha registrada ali, né, que agora tudo é com carteirinha, né, você não pode mais entrar no ônibus e pagar. Né, você tem de ir lá no CETRANSP, fazer um cadastro, né? Eu vou tentar, inclusive, ver a possibilidade disso mudar também, para que não fique restrito apenas aí no CETRANSP. Esses dias eu fui pegar um ônibus, meu carro quebrou, fui pegar um ônibus, você tem um cartãozinho? Não. E aí, como é que eu faço? Ah, não, você tem de fazer o cartãozinho no CETRANSP. Sim, mas eu vou ficar aqui então, Cara, então não aceita dinheiro. Não aceita dinheiro, não aceita cartão de crédito, não aceita Pix. É só a carteirinha. E aí, a pessoa que não tem isso, como é que faz? O governo municipal tem de ter uma alternativa para a pessoa que quer pegar o ônibus só naquele dia, que quer pegar o ônibus só naquele período. Ele não tem de pagar o cadastro da carteirinha e ir lá fazer o carregamento disso através de um espaço onde é dedicado para isso. Então, nesse projeto que a gente tem chamado Me Leva para a Escola, Aracaju hoje tem cerca de pouco mais de 5 mil estudantes na rede pública municipal. Né? A gente precisa lembrar que o município ele não é obrigado a oferecer educação em nível médio, né? A obrigação do nível médio é do Estado ou do governo federal. O município, geralmente, ele tem a obrigação de oferecer a educação fundamental menor, né? Que é ali, que a gente chamava na nossa época de prézinho, né? Sim. Que até chegar ao quinto ano. E o ensino fundamental maior, que hoje vai do 6º ano ao 9º ano. Então, você tem escolas estaduais que oferecem do 6º ao ensino médio? Tem. Mas não é obrigação, por exemplo, do Estado, quando eu falo Estado, do governo estadual, oferecer, por exemplo, educação primária, né, que é o fundamental menor. Essa obrigação é da prefeitura. Então, a gente tem hoje aqui em Aracaju pouco mais de 5 mil alunos na rede pública de ensino. E para quem é da elite, David, as pessoas acham que é normal. É só pegar o ônibus, é tão baratinho a passagem, R$4,50, R$5. Quem não tem isso? E o estudante paga meia. Como é que pode? Mas tem gente que não tem, às vezes, dinheiro para comprar um pão para comer. E que ele vai ter de escolher se o filho vai comprar o pão ou se vai pagar meia passagem para ir, meia passagem para voltar. Tem gente que não tem nem um sapato para ir para a escola de calçado. Né? Então, como é uma concessão pública, né, por isso que o nome é transporte público, porque é um serviço público explorado por empresas privadas. Então, tem de ter o que a gente chama de contrapartida da empresa privada. Por que ela só pode lucrar? Por que ela não pode chegar e falar, a prefeitura de Aracaju, inclusive, teve até um problema agora de novo com o edital do transporte público, né? Roda e vira, acontece isso. Por que não fala, a gente vai fazer a concessão com vocês, mas a contrapartida tem de ser o transporte público para alunos da rede municipal, né, de ensino de Aracaju. Como é que seria feito isso? O cadastro, através do CAD único, que é algo que acontece, nas secretarias das escolas, onde o aluno teria ali um cadastro. E se for um aluno, por exemplo, menor, que não possa andar no ônibus sozinho, né, que precisa ir com o pai e com a mãe, se ter essa exceção do pai acompanhar essas crianças durante esse período da escola para poder ir levar e ir buscar. Por quê? Se você tem a garantia do transporte para a criança ir para a escola e para a criança voltar da escola,
Para ela faltar vai ser mais difícil, porque a questão da comida, o Bolsa Família, por exemplo, nas crianças que têm direito a receber, nas famílias que têm direito a receber, pode ajudar a comprar comida. E ainda tem um outro projeto, que é outra ideia, né? Desculpa aí, viu, gente, a quantidade de projetos, é porque Ah, mas a galera quer saber, pô. A gente precisa saber o que São as pessoas 18 têm pra mudar lá, né? Eu não vou contar todas, né? Vou contar aqui só 10, mas são 18 iniciativas que a gente tem, né? Como eu sou do Rede, o número do Rede é 18. Já vai, né? já tem a ver aí. Aí eu já coloquei a ideia de criar 18 projetos aí pra gente trabalhar. O outro projeto é o Comida na Mesa. Por quê? Porque você tinha, por exemplo, a gente estava conversando aqui no off, quando Carmópolis era abastecida pelos petrodólares, né? Sim. Você tinha lá, por exemplo, o Bolsa Família Municipal, você tinha lá, por exemplo, o ProUni Municipal. Eu estudei com colegas no curso de História que quem pagava a faculdade deles era a Prefeitura de Carmópolis. Então, por que Aracaju não pode ter, por exemplo, contrapartida nesse sentido também com algumas parceiras que a cidade de Aracaju tem, ou conseguindo, inclusive, recurso de emenda parlamentar, ou conseguindo verba direto com o presidente da República, com o governo federal. No nosso caso, não é muito difícil, David. Sabe por quê? O ministro da presidência, né, da Secretaria da Presidência ali, o braço direito do Lula no governo, né? é Márcio Macedo. A gente tem um senador, Rogério Carvalho, também, que é muito querido lá. A ex-primeira-dama, Aliane Aquino, também tem um cargo em uma secretaria importante no governo federal. Então não é difícil você conseguir articular para chegar comida aqui. E como é que você faria isso, Carlito? Porque muita gente vai usar o exemplo do Bolsa Família. Ah, mas tem família que recebe Bolsa Família. Será que não dá para comprar? Depende. Tem unidade familiar que tem 5 pessoas, 6 pessoas. Quanto é que tá a cesta básica hoje? Outra coisa... O Bolsa Família, ele não é para ter só as necessidades com alimentação. A família tem outra necessidade. Sim, claro. Comprar caderno, por exemplo, para criança, lápis de cor, que o município casualmente oferece. Produto de higiene, né? Produto de higiene. Então, tudo que eu estou trazendo aqui, David, são projetos que a gente vai apresentar para discutir, porque a prefeitura vai sempre botar uma dificuldade, mas se eu for eleito vereador, acho que o prefeito ou prefeita eleita vai ter um trabalho de querer negar alguma dessas coisas, porque eu sei de onde pode sair o dinheiro, e como é que esse dinheiro pode chegar aqui. Então, se eu apresentar o projeto, for aprovado na Câmara e a Prefeitura disser que não vai ter como fazer, aguarde que a gente vai mostrar de onde é que dá para sair. E aí você me traz agora uma coisa que eu acho importante, que eu gostaria muito de saber. Eu entendo um pouco de política, acompanho e tal, mas aí veja, você falou dos projetos, 18 projetos e tal. Você é um cara que, dentro do seu canal, a gente vê a sua atuação com a política nacional, né? E a política nacional, a forma dela funcionar, né? Creio eu, mas aí você pode me corrigir, fica à vontade, que você entende mais do que eu. É diferente da política local, né? Nacionalmente a gente fala muito do macro, e nem sempre esse macro, ele afeta a gente na ponta, né? Mas a local não. Uma decisão errada localmente, a gente já sofre amanhã, né? Você tá aí, por exemplo, o aumento exorbitante que teve do IPTU, é uma decisão errada, tal, que a gente já sofre na ponta. E aí você disputando, tem esse chamado, né? Eu queria entender como é que chega para você esse chamado para você entrar na política local. Você que é um cara que estava muito bem estabelecido nesse cenário político nacional, né, com todo o conhecimento que você falou, com network, né, com figuras políticas nacionais importantes, né, da política brasileira. E aí você recebe esse convite. Como é que está sendo para você que tem esse olhar, né? Tem, mas, né, foi muito focado no macro e agora você vê essas coisas no micro. E como é que você tá pretendendo entrar nesse certame? Porque não é fácil, né? Então, eu já tinha algum envolvimento local, né? Você vai lembrar daquele vereador, acho que é Agamenon Sobral. Agamenon Sobral, né? Eu lembro que na época ainda que eu era professor, mas eu já gravava conteúdo pra internet sobre política, eu fiz uma crítica, né? Aquele esquema que ele foi apontado em aluguéis de carro. Você vai lembrar, né? E aí ele fazia vídeo chamando... Que na época ele chamava professor de vagabundo e enfermeiras de amante de médico. E aí ele dizia que era fácil sentar na sala de aula, que era só botar 1 mais 1 é igual a 2 e ficava 50 minutos sem fazer nada. E na época eu fiz um vídeo respondendo ele, e ele, né, ficou pé da vida na época, me respondeu, me chamou de vagabundo na época, né? E aí poucos dias depois saiu essa situação toda e eu fiz um vídeo resposta, né? Eu falei que tinha ficado claro naquela altura quem era vagabundo dos dois, né? Porque eu nunca tinha sido preso,
Eu nunca tinha ido para a justiça por irregularidades. Naquele momento ele estava, inclusive, correndo o risco de perder o mandato por irregularidades. Hoje vive aí como pobre coitado, né? Tem gente que nem sabe mais quem é ele, né? Talvez ele tenha sido o Bolsonaro antes do bolsonarismo, né? Para quem talvez não saiba um pouco do Agamenon Sobral aí. E aí, naquela época, eu já fiquei meio incomodado. Por quê? Porque o efeito Tiririca, David, chegou aqui. E não é por causa da eleição do palhaço Soneca, não, tá? É a ideia de que dizer que a política ela era tão ruim que dali pra baixo não iria. Tanto que o slogan do Tiririca lá em São Paulo era esse: vote no Tiririca, porque pior que tá, não fica. E a gente já via que naquele momento estava no fundo do poço. Mas só me permita um adendo aí sobre o Aham. Tiririca, porque tem uma coisa boa que ele fez na disputa dele eleitoral, que foi o seguinte: por causa de uma infração que ele fez sobre direitos autorais, o TSE regulamentou e hoje nenhum candidato pode fazer os jingles dele usando paródia de outra música sem autorização, porque ele fez com o Roberto Carlos, né? O Esse Cara Sou Eu, e aí foi essa jurisprudência que ele perdeu que deu, que nasceu essa resolução do TSE. Então, assim, pelo menos Tem outra coisa também, boa. né? Esse negócio hoje, por exemplo, de você não ter mais um candidato estrela do partido pegando todo o horário da coligação. Hoje não tem mais coligação pro legislativo, para cargos Sim. proporcionais. Só tem coligação pro executivo, né? Então, foi graças ao Tiririca também, esses candidatos estrelas, que acabou-se também as coligações. Por quê? Você tinha partidos como o do Tiririca, que juntava ali, por exemplo, todos os candidatos abriam mão, a maioria, de alguns dias do horário eleitoral e o tempo todo ficava com o Tiririca. Por quê? Ele era votado com um número de votos absurdo e aí todo mundo ali que estava na coligação acabava papando um pouquinho. Então, a lei eleitoral também mudou isso, né? Hoje, por exemplo, legal, tá você vendo? precisa ter o preenchimento de no mínimo 10% do quociente eleitoral para poder você ser eleito. Não tem como mais você ter só ali os votos do cara lá, como aconteceu com o Enéas, como aconteceu com o Sim. Tiririca. Agora você tem de preencher alguns critérios técnicos também, porque senão você chegava ali, tinha gente que tinha 1.000 votos e o Tiririca tinha 2 milhões, 3 milhões de votos, por exemplo, e aí todo mundo, porque se fazia o cálculo para descobrir quanto cada partido precisava ter para ter direito a uma cadeira, e aí às vezes o Tiririca conseguia 15 cadeiras, 20 cadeiras por partido, e aí todo mundo que estava ali, que estava dentro da legalidade, que era votado, acabava ocupando o cargo como deputado federal. Então isso mudou também. Você vai lembrar que até aqui em Sergipe começou aquela onda de artistas entrarem pra política, né? Sim. Pessoas abrindo. Eu lembro muito da falecida Paulinha Abelha, né? Inclusive, que foi candidata acho que em 2012. Convidaram ela entrou também nessa onda ali do Tiririca, pior que tá no Fica. Aí entrou Paulinha, entrou outras figuras, não só aqui em Sergipe, mas em outros estados também. E isso mudou também por conta disso, né? Você não pode mais abrir mão do seu horário eleitoral como candidato. Tem de ter a sua publicidade ali, e também o candidato precisa ter os critérios mínimos preenchidos, para evitar que você tenha os candidatos laranjas que entraram ali só para ter direito ao horário eleitoral, passar para o Tiririca e depois ele ser eleito. E aí, David, a partir daquilo ali eu comecei a ficar muito preocupado, né? Eu comecei a me engajar mais, comecei a ir para os movimentos de rua aqui, me manifestar publicamente. Diferente do que acontecia na minha cidade natal, que eu já tinha um grupo político, aqui eu comecei a me conectar com algumas pessoas, né? Inicialmente com os nossos amigos do PSOL, que inclusive está na mesma federação do Rede, né? O delegado Mário Leone, o próprio Marcolino Joy, né? Que é um cara que engajou Os dois já vieram aqui, politicamente. inclusive, tanto o Mário Leone como o Marcolino Joy. Linda Brasil, Sim. professora Sônia Meire, Alexis Pedrão, assim, toda essa galera eu comecei a engajar mais com eles, entendeu? Algumas mobilizações, né? Eu já acompanhava coisas do MST quando eu morava na Bahia, porque o meu pai era engajado em algumas outras do MST lá. Tanto que o meu trabalho de especialização em ciência política é sobre a não criminalização dos movimentos sociais agrários. Perfeito. Onde a gente explica por que o MST faz não é crime. Né? Ao contrário, eles estão exigindo o oposto, né? Que a lei seja cumprida. Como também o que o MTST faz também não é crime. E isso, inclusive, se eu for eleito, a gente vai discutir muito na Câmara de Vereadores, porque as pessoas precisam conhecer a lei e, lamentavelmente, os meus futuros colegas aparentemente não têm muito interesse, né? Pelo menos não todos, em discutir o Estatuto das Cidades, no caso, por exemplo, do MTST, no caso dos deputados estaduais, o Estatuto da Terra, sobre desapropriação de propriedades rurais, explicar também que a propriedade não é tomada e o dono fica com a banana, não, ele é indenizado. A briga não é porque ele não é indenizado, a briga é porque ele quer que o valor que ele acha que o imóvel vale seja pago. Só que na hora de fazer o pagamento, a avaliação é feita por órgãos públicos, que inclusive falam, ó, o seu IPTU é X
Então o valor do seu imóvel é X. Só que às vezes o cara tem um imóvel, por exemplo, que vale 1 milhão e na cabeça dele o imóvel vale 6 milhões. E aí ele não deu função social para aquele imóvel, o imóvel é desapropriado, o governo indeniza ele, ele acha que é pouco, né? Por isso que a gente fala muito de especulação imobiliária. E aí, David, o que aconteceu? Lá em 2020, eu fui convidado por um grupo aqui em Sergipe para ser candidato a vereador. De início, não me interessou a proposta, porque não era um grupo que eu me identificava, era um grupo ligado à direita, né? Ou à centro-direita, porque Sergipe também é meio bagunçado, né? Aqui você não tem claramente esquerda e direita. Salvo ali o PSOL, hoje, e o Rede também, com essa nova composição que a gente tem junto com o Breno Garibaldi. Abraço, inclusive, para você, meu amigo, e obrigado pelo convite. Mas a gente não tinha essa divisão. Eu falei, não aceito, não me identifico com esse partido, não faz sentido para mim ser candidato para esse partido, não aceitei. E aí em 2021 apareceu a ideia do Randolfo Rodrigues e do Contarato, que me disse que era para eu entrar na política, e uma conversa com o Guilherme Boulos também. O Boulos falou, Carlito, você tem de entrar na política, ser um cara que participa do debate público nacional, a gente tem de mudar a política de dentro para fora, não é só de fora para dentro não. Seja candidata. Eu me filiei ao PSOL, né, a pedido do Boulos inicialmente, e do Juliano Medeiros, que era presidente do PSOL. Antes de me filiar, na verdade, um ministro ligou para mim também, para você ver como é que foi complexo isso, né? Antes de eu me filiar ao PSOL, na verdade, um ministro ligou para mim, o ministro Carlos Lupe, que é o ministro do Ministério do Trabalho, do ministro da Previdência, e falou, Carlito, eu quero que você entre no PDT, você vai ser o candidato do partido em Aracaju, você é um cara que eu respeito muito, porque eu participei também da consultoria do Ciro Gomes em 2021, né? Quando o Ciro Gomes ainda era um cara mais próximo à esquerda, hoje ele tá mais distante, né? Mas enfim. E aí eu fui conversar com o pessoal ligado ao governo do Edivaldo, não gostei da conversa, né? Lembrando que eu não pedi nada, inclusive. Tanto que eles perguntaram, o que é que você quer? Eu falei, não quero nada. Eu só quero que vocês façam isso, isso, isso e isso para ajudar no nosso projeto aqui no município. E nada disso envolvia nem dinheiro nem cargo público. Não vou revelar o conteúdo da conversa, porque nem tudo que você conversa a gente pode tornar público, porque envolve outras pessoas. Eu gosto de você que quando você tá falando sobre política, você usa muito supostamente. Né? Eu tenho que aprender um pouco mais isso. Né? E aí eu não gostei da conversa. O Boulos me ligou de novo, Carlito, meu companheiro, vamos entrar no PSOL. Eu já era engajado muito com Sônia Meire, porque alguns membros do PSOL daqui já eram meus seguidores. Então, quando eu tinha alguns atos aqui que eu ia no centro, a gente se encontrava lá, fazia as mobilizações, os atos. Algumas pessoas do PT aqui também tentaram me trazer, porque viram que eu tinha uma proximidade com o presidente Lula, então tentaram me levar, mas eu também não gostei do nosso diálogo. Entrei no PSOL, né, já convencido ali pelo Boulos e pelas pessoas que eu te falei. E aí, entre o começo desse ano agora, no começo desse ano agora, a gente estava tendo alguns desentendimentos internos. Claro, tudo no âmbito democrático, porque as pessoas se assustam, né? Porque nos partidos você tem correntes distintas. Sim. Então tem corrente que defende uma coisa, tem corrente que defende outra coisa. A nossa corrente, quando eu estava no PSOL, por exemplo, defendia que o nome da candidatura à prefeitura deveria ser Linda Brasil. A outra corrente defendia que fosse Niuly Campos, que também é preparadíssima. Esteve aqui já com a gente também. Preparadíssima. Inclusive é minha candidata a prefeita aqui, quero deixar isso bem claro também. E a gente tinha feito alguns acordos para só escolher, já que um grupo queria Niuly, outro grupo queria Linda, para escolher só na convenção do partido, né? Porque assim ficaria dentro da democracia que a gente tinha estabelecido. Mas infelizmente a direção do partido nesse momento, a presidência do partido aqui nesse momento, decidiu escolher Niuly de cara, inclusive sem respeitar o acordo que a gente tinha feito. E aí a gente tentou chegar a negociar, né? Eu e meu grupo, eu era da corrente da resistência na época, né? Que era a corrente da Sônia Meire, do Mário Leone e de outras figuras dentro do pessoal. A gente tentou fazer um acordo ali para respeitar pelo menos o combinado, de só escolher na convenção. Sim. Conversei com o Niuly, deixei claro para a Niuly que não tinha problema nenhum com ela, mas é porque Linda Brasil, além de ser uma candidata forte, assim como o Niuly é, mas ela aparecia na época pontuando muito melhor. Ela aparecia às vezes 8 pontos, 9 pontos à frente do que Niuly pontuava. E quem estuda a política, como eu estudo, sabe que uma candidatura para o executivo forte reflete nas candidaturas para o legislativo. Então isso poderia fazer com que, na época, o PSOL e o Rede tivessem mais cadeiras na eleição agora de 2024. E aí eu percebi que esse grupo que estava lá no momento não iria ceder. E aí, de forma democrática, eu comecei a procurar discutir com outras pessoas. E aí, do nada, né, alguém comentou com a ex-senadora Heloísa Helena que eu estava incomodado com algumas coisas que estavam acontecendo, não com o PSOL, sim, né, mas sim com algumas figuras dentro do partido naquele momento, e ela me ligou, né, mandou que é uma pessoa que você já tem um conhecimento de longa data. Na verdade, ela mandou um recado para uma pessoa que ela queria me ver no dia da filiação de Breno Garibaldi ao Rede, que ela queria conversar comigo. Eu fui, e quando chegou lá, ela me falou que ficou sabendo que eu não estava me entendendo com algumas coisas aqui no PSOL, mas que como o PSOL era um partido amigo do Rede, estamos na mesma federação, se eu não tinha interesse em ir para o Rede. E aí eu fui lá, né, conversei com ela, gostei muito da conversa que eu tive com ela, gostei muito da conversa que eu tive com o Breno Garibaldi também. E aí, a partir desse convite dela,
do Breno Garibaldi e também do Marcolino João, não posso deixar de citar ele aqui também, que foi quem fez essa ponte aí, né? Fera. Eu acabei entrando no Rede, né? Porque além de ser um partido que tem princípios que eu defendo também, é um partido co-irmão do PSOL. A gente está na mesma federação. Então, para que as pessoas entendam também como é importante essas discussões democráticas, olha o que eu falei, eu deixei o PSOL porque a gente não conseguiu nem discutir, pelo menos por um período, a possibilidade de a gente só escolher o candidato na convenção. Ficou decidido que seria a Niuli. E eu liguei para ela e falei, Niuli, você sabe que a minha defesa da Linda Brasil não tem nada a ver com a sua falta de capacidade ou não. Eu fiz campanha para você em 2022 como governadora. Tenho orgulho de ter você como companheira de luta. Se você for a nossa candidata, eu vou lhe apoiar como eu estou apoiando ela. Né? Minha candidata a prefeita de Aracaju é Niuli Campos. Quando eu soube até que ela estava negociando a possibilidade, supostamente, com outro partido para ser vice, eu até falei, epa, pera lá, se eles quiserem ser vice, eles venham ser vice, não você ser vice. E aí, para fechar com chave de ouro essa chapa, David, é ali Niuli hoje cabeça de chapa e Alexis Pedrão como o vice dela. Então, assim, para mim, é uma chapa que está dentro daquilo que eu esperava. Né? A gente não conseguiu, quero deixar claro, a gente não conseguiu colocar a Linda Brasil por alguns desentendimentos internos, mas assim como a gente falou desde o primeiro dia com o Niuli, a gente queria que fosse Linda por esse motivo, e a gente queria você como candidata a vereadora. Mas a gente quer deixar claro para você o seguinte, Niuli, se amanhã ficar decidido que é você, vai todo mundo pra rua apoiar você, como está indo hoje, porque não se tratava de qualidade de uma ser melhor que a qualidade da outra. Era a estratégia política, porque a política a gente vence com votos as eleições, né? E a gente é levado isso em consideração, mas foi daí, David, que surgiu esse convite, né? Passou por um monte de gente, né? Primeiro ali do Contarato e o Randolfo Rodrigues falando que eu tinha de entrar na política. Depois o Carlos Lupo me convidando já pra entrar no PDT. Eu lembro que foi engraçado que ele me ligou no Natal, no dia 24 de noite. Queria conversar comigo. Ele não era ministro ainda, ele ia tomar posse, né? Isso foi em 2022. Ele falou, Carlito, quero que você entre no PDT. Você vai ser o candidato do PDT em Aracaju, a gente vai te ajudar. E aí conversou comigo, depois o Edivaldo teve um problema no coração, né, passou mal. Sim. Aí a gente remarcou a conversa, eu não gostei da conversa. Aí acho que alguém falou pro Boulos, o Boulos me ligou, a gente combinou de entrar no PSOL. Aí no final de 2023 eu entrei no PSOL, aí no início de 2024 teve esse desentendimento. A Heloísa Helena conversou comigo, o Breno Garibaldi também conversou comigo. E hoje eu tô feliz no Rede, porque além de ser um partido que eu me identifique muito, né, é um partido que está do lado do PSOL, que também é um partido que eu me identifico muito e que eu respeito todos os amigos e companheiros que estão lá. E para mim é um orgulho estar lutando junto com eles, inclusive para eleger Niuli, prefeita de Aracaju. E aí, veja, aí uma curiosidade, a gente tá chegando no fim, mas o papo tá bem massa, assim. Tô aprendendo bastante aqui, viu? Obrigado. Veja, com você dentro agora da disputa, né? Já é candidato, começamos já a disputa e tal. E aí, veja, você estava de fora, né? Você estava nos bastidores, você vendo, entendendo e tal. E agora você tá na linha de frente. Qual é a dificuldade, assim? Porque você é um cara, por tudo que você já falou, suas conexões, extremamente preparado. A política realmente é o seu trabalho, então nada da política é novo para você. O novo é você estar de frente, você está na vitrine agora, você está galgando o seu espaço, né? Não pautando o debate, vamos dizer assim. Como é que tá sendo pra você? O que você tá enxergando que, tipo assim, poxa, eu não achei que era assim na prática, não. Tem alguma coisa que você tá assim, descobrindo que você achava que era e não era, ou que você achava que não era e tá sendo? Então, 95% das coisas que eu enfrento hoje eu já sabia, porque como eu participei de consultorias em outras campanhas, né? Inclusive, meu pai foi candidato a vereador em Itabuna em 2016. Eu ajudei, mesmo de longe, ajudei ele em algumas estratégias da campanha dele. Tanto que, mesmo de longe, a gente conseguiu ainda lá, sem dinheiro nenhum. Ele teve, acho que, 500 votos. Né? Acho que com 1.000 votos ele seria eleito, mas sem dinheiro nenhum, sem estrutura financeira nenhuma. A gente não conseguiu essa quantidade de votos, só com algumas dicas que eu dei para ele. Então, eu já tinha noção de como funcionavam as coisas, porque eu já atuei com alguns candidatos, dando consultoria. Né, já atuei em outros, trabalhando também em campanha, então eu já tinha mais ou menos a noção. O que a gente consegue, o que eu tenho percebido, que era uma coisa que eu já imaginava, mas eu estou percebendo hoje, é meio que um medo de algumas figuras importantes da política local, de que talvez uma figura como eu acabe chegando no parlamento municipal, depois, quem sabe, no estadual e no Congresso Nacional. Por quê? Porque como eu sou um cara que eu venho da rua para o campo técnico e do campo técnico para a rua. Então eu sou o cara que eu consigo conversar coisas complexas que envolvem a política com a linguagem popular
E diferente do que muitos políticos fazem por aí, eu quero que o povo realmente entenda aquilo que a gente está falando, que é para o povo cobrar. Por exemplo, Aracaju tem direito a até 27 vereadores. Né? Essa eleição a gente vai ter 26, né? Tinha 24, agora aumentou 2. Aumentou 2. Inclusive, se você pudesse também, porque aí eu não entendo, por que que teve o aumento? Porque o cálculo é feito pela população. Né? Certo. Inclusive, se eu não me engano, está no artigo 27 da Constituição. Eu não lembro exatamente o artigo para não passar informação Tá vendo? O cara já sabe até usar. errada. Né? Eu não lembro se é o 27, né? Mas está na Constituição. Depois, inclusive, no meu vídeo sobre o que faz um vereador, que vai sair em breve lá no meu Instagram, eu vou explicar e vou citar o artigo lá corretamente, que eu não lembro de cabeça agora. Mas existe um cálculo proporcional. Então, Aracaju, por exemplo, com a população que a gente tem direito de ter até 27 vereadores. Isso quer dizer que precisa ter os 27? Não. Pode ter menos, tanto que tinha 24. Sim. E agora vai aumentar para 26. Por que vai aumentar para 26? Porque além de a gente ter uma população que é grande, como existe a possibilidade de ter até 27, dentro do cálculo matemático que existe hoje, então não teve alteração legal nenhuma. Né? O que teve basicamente é a formalização daquilo que a lei diz que pode acontecer. Né? Então a gente tem hoje 26 cadeiras. E para cidades maiores, você também tem um cálculo com o número de cadeiras maior. Por exemplo, no caso do deputado federal, que muita gente fala, por que Sergipe só tem 8 deputados? Porque, proporcionalmente falando, o cálculo da população de Aracaju, que também está na Constituição, de Aracaju não, de Sergipe, perdão, dá direito a 8 deputados federais, que é a quantidade mínima que cada estado pode ter. Já São Paulo, que é o estado que preenche os critérios do número máximo de deputados que se pode ter, lá eles têm 70. Caramba, que é o número máximo de deputados disso, federais que pode ter por um estado. Ou seja, o mínimo é 8, Sergipe tem um mínimo, ninguém pode ter menos que 8, e o máximo só quem tem é São Paulo. O mínimo tem aqui em Sergipe, também tem, acho que no Amapá, também tem um mínimo que são 8, né? Mas o máximo só tem São Paulo, que tem 70 deputados federais. Então, para o município é a mesma coisa, se faz um cálculo proporcional. O que eu fico incomodado às vezes, David, é que assim, se o Congresso não for cobrado, o parlamento não for cobrado, né? Não funciona. Nem todo parlamentar vai ter a iniciativa de fazer alguma coisa. E outra, até alguns que têm iniciativa, se não tiver pressão popular para os demais fazerem algo, não vai para frente. Eu espero, por exemplo, se for eleito, conseguir mudar algumas coisas na Câmara de Vereadores, como, por exemplo, se for um governo que eu tenha de fazer oposição, a gente conseguir fazer oposição, porque a gente não tem praticamente oposição hoje na Câmara de Vereadores de Aracaju. Né? Salva ali, né, a vereadora Sônia Meire, casualmente ali o Ricardo, a própria Emília Correia, e em algumas coisas o Breno, casualmente também. A gente não tem assim, não, este grupo aqui é oposição e tá aqui para cobrar. Vai votar no que tem de votar com o governo, porque o interesse do povo tem de sobrepor aos interesses individuais. Inclusive a Constituição fala sobre o princípio da impessoalidade por Sim. isso. Né? Eu não posso colocar o meu problema pessoal com o prefeito sob o interesse do povo. Né? Tanto que o Arthur Lira, há um tempo atrás, arranjou até um problema que ele disse que ele era inimigo pessoal, um desafeto pessoal do ministro Alexandre Padilha. No outro dia ele já veio a público consertar o que ele tinha falado. Por quê? Porque se ele é presidente da Câmara dos Deputados e não consegue colocar em prática o princípio da impessoalidade, então ele tem de deixar o cargo. Ele não pode colocar o problema pessoal dele diante da solução dos problemas para o povo. E aqui no Nordeste a gente tem um problema que entra nessa parte das dificuldades, que aqui a política é diferente do que em outros lugares, por exemplo. Aqui a gente tem os tais grupos políticos. Né? Isso que eu ia lhe perguntar também, como é que você tá nessa disputa, entendendo, né? Porque eu já ouvi falar muito, e até alguns convidados meus que passaram aqui falam que realmente Aracaju tem uma particularidade assim na política, porque não tem muito as correntes, direitos, que não, é os grupos, né? Os grupos políticos. E aí como é que você tá passeando nesse certame aí? Porque então, eu sou um cara declaradamente de esquerda, né? Então, assim, como eu te disse, em 2020 eu não aceitei a ser candidato por um partido que aqui ele diz que é centro-esquerda, mas em outro estado ele diz que ele é de extrema-direita, por exemplo. Eu não vou dizer o nome, mas fica meio fácil de entender aí, né? Sim. Inclusive, 2 estados importantes têm figuras que são governadas por esse partido aí, né? Pra dar uma dica pra vocês. E eu não aceitei ser candidato nesse partido, por exemplo. Por quê? Porque no meu entender, esse partido é um partido ligado à direita. O próprio Rede, que hoje voltou a ser um partido de esquerda em Sergipe, ele não era um partido ligado à esquerda até pouco tempo atrás. Basta lembrar que Alessandro Vieira, lavajatista, defensor do bolsonarismo até pouco tempo atrás, foi eleito senador pelo Rede. Né? E outras figuras hoje, que inclusive estão no campo da direita, passaram pelo Rede. Então,
essa chegada, né, que chegou eu, chegou o Breno Garibaldi, chegou outras figuras, é uma chegada para começar essa transição de falar com o Rede de novo, né? Para falar o seguinte, ó, venha para cá, meu amigo, você tava fora de casa, mas a gente quer botar você em casa aqui agora, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que talvez ainda não entendam um pouco o que é um partido de esquerda, a gente tá meio que explicando ali, né? Mas eu não tenho um diálogo com esses grupos políticos, né? Eu sou um candidato, eu tenho grupo dentro do meu próprio partido, da nossa federação, mas fora eu sou um candidato independente. Né? Sim. Por quê? Eu sou um cara que, de certo modo, causa medo em algumas figuras. Vou dar um exemplo para você. Um dos grupos que é liderado por Iandra Moura, com frequência eu faço denúncias contra a Iandra Moura e contra o pai dela. Então, quem é ligado ao grupo dela não vai querer nenhum tipo de proximidade a mim, independente do nosso campo ideológico, que eu já não teria aproximação com o grupo dela. Outro grupo, por exemplo, que é liderado ali pelo Laércio Oliveira, né? Também fiz algumas denúncias contra o Laércio Oliveira. Entre as denúncias que eu fiz contra ele é que ele foi relator da PEC da terceirização. Cara que tem interesse em empresas de terceirização, relatando uma PEC sobre terceirização. Ou seja, o princípio da impessoalidade, dane-se. A alegação na época é que as empresas não eram dele, né? Estavam em nome de parentes dele, de sobrinho, de outras figuras. Mas isso já é um conflito de interesses. E detalhe, todo mundo aqui sabe que algumas dessas empresas elas podem não ser formalmente do Laércio Oliveira, mas popularmente todo mundo sabe quem é o dono da empresa. Entendi. Né? Então, assim, muitas dessas pessoas não me veem com bons olhos. Né? Para elas, eu sou realmente inimigo. Tem um colega radialista aqui no off, vou dizer o nome para você. Esses dias eu tava dando entrevista no interior, ele ligou para esse amigo meu do interior que tava na ligação. Aí ele falou: olha, quem tá aqui hoje é Carlito Neto, veio dar uma entrevista pra gente aqui. Aí ele falou o seguinte, do outro lado, ele tava no Viva Voz e eu ouvi, né? Ele falou: ah, esse homem aí é um homem bomba. Quando ele abre a boca pra falar de alguma coisa aqui, o povo fica com medo, porque... E eles sabem da seriedade do meu trabalho, entendeu? Eu descobri, por exemplo, esquemas envolvendo a Carla Zambelli e uma empresa aqui de Aracaju. Caramba. Eu descobri esquema, por exemplo, envolvendo uma deputada federal que quer ser prefeita de Aracaju, que ela gasta 27 mil reais em publicidade para divulgar matérias em 4 sites de Sergipe. O que é que eu descobri com isso, David? Que é mais caro divulgar publicidade no emsergipe.com do que na globo.com. Ela gasta 27 mil reais, quer dizer, gastava 27 mil reais em publicidade. E eu acredito, né, não posso dizer que ela gastava isso com outra coisa, porque todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Mas o que eu achei estranho é que um programa de TV que ela tinha, a produção girava mais ou menos em torno desse custo. Então, em tese, esse dinheiro era utilizado para custear o programa de TV que ela tinha, que inclusive foi no universo do marketing digital, né? Aquecendo a audiência, que era o eleitorado sergipano, mostrando que ela conhecia todos os bairros, que ela era de uma geração que se conectava com os jovens, porque ela era de uma geração muito próxima, né? Uma das candidatas diz, inclusive, que ela nem Aracaju conhece, porque ela nunca morou em Aracaju, né? Aí elas se resolvam por lá, que eu não quero nem saber. A minha candidata é Niuli. Então, e Niuli, eu sei que Niuli conhece Aracaju, né? Eu sei que Niuli conhece Sergipe. Veio aqui, falou né? bem, inclusive. Eu sei que ela conhece. Então, o problema que eu enfrento realmente é essa resistência de, assim, Carlito Neto é um cara que tem 500 mil de seguidores no YouTube, e eles acham que porque eu tenho 500 mil de seguidores no YouTube, que eu vou ter 50 mil votos como vereador em Aracaju. E eu não vou. Por quê? Porque eu não sou um blogueiro local. Eu sou um comunicador nacional. Ah, até porque também você não é blogueiro, né? Você é um cara. Não, mas eu utilizo o termo blogueiro, né? Que é o que as pessoas acham que todo mundo que tá na internet é blogueiro. É blogueiro. Né? É aquela desinformação sobre as novas profissões. Né? Esses dias o cara falou assim pra mim: Carlito, você acha que quem vai ter mais voto, você ou fulano de tal? Aí citou um certo blogueiro aqui que é financiado por políticos, né? Entendi. O trabalho dele é falar mal de alguns políticos e não falar... É um que tá magro ou é um que é engraçado? É um que recebeu há um tempo atrás um presente de um chefe do executivo aí, né? De 4 rodas. Eu não posso dizer qual foi o presente, nem de que executivo é. Mas recebeu, né? Um carro da marca Jeep, muito bonito, né? Entendi. Depois acabou fazendo o upgrade desse carro dessa marca. E aí eu falei, cara, é provável que ele tenha mais votos que eu. Por quê? Porque ele é um, entre aspas, blogueiro local. Eu não sou um comunicador local. Mas aí eu faço uma pergunta, que é outra coisa que o passado recente nos mostrou. Com a ascensão, né, dos digitais influencers que de repente entram na política. O seguidor, ele converte, o seguidor consegue virar eleitor? Nesse tipo de conteúdo que ele produz, consegue. Por quê? Ele denuncia os políticos e malfeitores de Sergipe, ele denuncia ilegalidades, ele denuncia o trabalho da polícia, né? Inclusive, as pessoas precisam lembrar que quem cuida da polícia não é o vereador, tá?
Polícia é responsabilidade do governo do estado. Quem pode tentar fazer alguma coisa é o deputado estadual. Então, esses vereadores aí... Esse dia eu vi aqui em Aracaju inova, né? Aracaju criou... Quer dizer, criou não. Copiou o que a gente chama de vereador federal. Né? Esses dias eu vi Qual seria o vereador federal? Qual seria o vereador federal, né? Vamos lá. Tem um vereador aqui que é pastor e advogado. Certo. Que eu vou dar dica. E gravou um vídeo que foi divulgado, inclusive, na página desse blogueiro local, junto com um delegado de polícia, né? Que acha que o correto é fazer justiça com as próprias mãos, pelo menos pelas falas dele, ele dá a entender isso com frequência. E isso viola, inclusive, a lei. Se ele realmente estiver fazendo isso, ele deve ter uma carreira curta na polícia, vai ser expulso muito em breve. E lá, esse vereador federal de Aracaju ia apresentar um projeto de lei para tornar crime a posse de qualquer quantidade de drogas, que há discussão sobre a tal artigo, a lei de drogas, né, sobre a quantidade de estar portando a quantidade mínima ou máxima de maconha ser considerado crime ou ser considerado uma infração administrativa, por exemplo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, ué, mas será que a população sabe que quem cria a lei federal não é o vereador? Será que o povo sabe que existe um manual do município, que é a lei orgânica, né? E que estabelece ali o que é que faz o município? Será que conhece o código de ética, o regimento interno da Câmara de Vereadores? Eu acho que no máximo, se ele fosse estadual, ele poderia dentro da polícia local, mas eu não sei não, o trâmite. Porque existe uma lei federal sobre isso. É, porque é judiciário também, né? E as leis locais, elas não podem se sobrepor às leis nacionais. Vou te dar um exemplo. Por que Sergipe não pode ter pena de morte? Porque a Constituição brasileira proíbe pena de morte. Então, não... nenhuma lei pode se sobrepor à Constituição ou alguma lei federal que exista. Aí, tá vendo? Isso né? É coisa boa de conversar com um cara que entende. Mas pro vereador federal daqui, né, ele quer apresentar. Então, eu já digo pra você, é mentira. O delegado que estava do lado dele, que também é operador do direito, sabe também que isso é mentira, mas infelizmente explora a pouca informação que o público tem. E aí a pessoa, às vezes, tem um problema de droga, de pessoas drogadas na sua porta, fala, vou votar no pastor fulano, porque o delegado cicrano tá do lado dele, ele tá dizendo que vai criar uma lei para proibir isso. Entendeu? E isso é o que acaba, às vezes, atrapalhando Carlito, também. E também uma coisa que eu vejo muito comum assim, quando eu entendi, por exemplo, e eu fui aprender isso na prática mesmo, quando eu precisei, né? Aqui na cultura se fala muito de a gente fazer leis que tragam um ambiente favorável, né, ao fomento cultural de uma maneira geral, né? Hoje a cultura de Aracaju não participa fixamente, não é indexado no orçamento, né, no orçamento total da cidade, né, tipo assim, ó, não tem, tem 10 milhões, tem 1 milhão, tem 10 centavos, não tem essa fixação. Então, como é que vai fazer política pública sem você ter um orçamento, né? Já vai um problema. E aí, quando a gente fala, não, podia também ter, já que não tem isso fixado ainda, né? Isso já mudou, porque foi aprovado um plano municipal recentemente, que inclusive já lhe faço aí, caso você seja eleito, que você se debruce com relação a isso, porque foi cometido algumas distorções, ainda estão sendo discutidos, mas é muito importante que a gente tenha pelo menos um orçamento dentro do orçamento da cidade, ter um orçamento para a cultura, para que se pense a cultura além das comemorações, que eu acho que a cultura é muito mais do que comemoração, mas não tem isso indexado. E aí quando você vai para esse plano e colocam lá 1,5% do orçamento para a cultura, eu achei fenomenal. Porque para quem não tinha nada, tem 1,5% da arrecadação total, é muita coisa, mas nem sempre foi assim. E aí, quando chega no parlamento, aí, tipo, vamos pensar numa lei de incentivo. Aí, para surpresa da gente, descobre que existe essa lei, inclusive nomeada como Lei Edivaldo Nogueira, que nunca funcionou. O rei da Zabumba. Pois é. O exterminador de árvores. E foi feita em 91, né, e nunca foi colocada em prática. Então, e aí eu disse, poxa, mas algum outro vereador não podia... Porque a lei, né, esse tipo de lei, ela tem que vir do executivo porque ela ordena a despesa e o vereador não pode ordenar a despesa. E aí quando você entende isso, que o vereador ele não pode ordenar uma nova despesa, aí muita coisa do horário político já começa a perder muito sentido nas propostas dos candidatos. Mas o que é que o vereador pode fazer, por exemplo, David? Eu não sou favorável a parcerias público-privadas, eu sou favorável apenas em exceções das exceções. Eu até dei um exemplo esses dias para um seguidor meu que comentou, mas você é um cara de esquerda, defende parceria público-privada. Eu falei, não, eu não defendo parceria público-privada. O que eu defendo às vezes é o seguinte, imagina que Aracaju não tem um hospital de câncer, né? Tá construindo inclusive agora.
Deus o livre aqui, você tem um parente seu que tá mal. Inclusive, a gente sabe Sim. que você teve um drama familiar com a sua companheira, que perdeu, inclusive, pessoas com câncer. Sim. E aí não tem um tratamento de câncer para ela aqui. Mas tem hospitais da rede privada que oferecem tratamento de câncer. Aí o que é que eu vou fazer? Pela causa, eu vou falar assim pro meu familiar, ó, infelizmente você vai ter de morrer, porque o hospital só vai ficar pronto daqui a 3 anos. Porque eu sou contra a parceria público-privada, né? E você vai ter de morrer. Só que, primeiro, a pessoa não pode abrir mão do direito à saúde nem do direito à vida. Os direitos que são implícitos, a pessoa não pode abrir mão. E segundo fator, tá? A gente tem de entender que algumas, e aqui entenda quem está acompanhando, a exceção da exceção. Parcerias público-privadas precisam existir enquanto o Estado está resolvendo o problema dessa exceção. Ou seja, não tem hospital neste momento do câncer, está construindo. Enquanto isso, quem tem câncer e precisa fazer tratamento, vai morrer se não tiver atendimento? Não. Sim. O Estado tem de promover, porque existe uma coisa na lei também, David, chamado periculo in mora, que é o perigo da demora. Ou seja, o hospital vai ficar pronto daqui a 5 anos, mas tem gente que tem câncer que precisa agora. Então o que a gente faz? Entra às vezes com a liminar na justiça, pedindo para que o Estado custeie em uma instituição privada o tratamento. Por quê? Porque senão a pessoa pode morrer. E quem tem de fornecer saúde é o Estado, por exemplo. Então, o vereador, ele não consegue, às vezes, executar, né? Como você está falando. Não é como acontece no Congresso agora, né? Que o Congresso, os deputados têm lá a emenda PIX, que ele executa o orçamento do governo federal, né? Manda o dinheiro lá, não precisa dizer para que é, como vai ser aplicado, onde chegou, nada. É emenda PIX. É emenda PIX, é porque cai instantaneamente, praticamente, né? Antigamente, você levava a emenda para o presidente, você tinha de convencer o presidente que aquele projeto era importante para a sua cidade, para o seu estado, e aí se liberava o dinheiro em etapas de execução. Hoje não, emenda PIX, aí o seu Arthur Lira abre a torneira e sai mandando o dinheiro aí. Se não me engano, são 50 bilhões hoje que está na mão do Congresso. Por isso que eles estão tão pé da vida aí com a decisão que o Flávio Dino tomou, que olha o absurdo, David, e olha o absurdo você que está me assistindo, tá? A decisão do ministro Flávio Dino é que as emendas sejam transparentes. Ele não disse que não é para ter mais, ele falou, não, elas estão suspensas até que vocês tornem elas transparentes. E eles estão brigando porque eles não querem que seja transparente. Ou seja, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro. É, engraçado, eu fico. Aí você fala isso das emendas federais e tal, e aí recentemente teve um grande movimento, né? Que era da. Como eram as outras emendas que falava? Que não via também? É o orçamento secreto. O orçamento secreto, todo mundo falava que não queria e tal, aí continua e não quer terminar. Na verdade, o que acontece pela decisão tomada pelo STF, elas deveriam acabar. Só que o que acontece? O STF decidiu que não iria acabar com a emenda que era chamada na época do orçamento secreto, mas eles teriam de colocar instrumentos de transparência. E aí, de 2023 para cá, eles continuaram no migué, mantendo a falta de transparência. Dino chegou no STF e falou, não, querido, ó, é dinheiro do povo. O princípio do artigo 37 lá fala o quê? Tem princípios para coisa pública: impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. Ou seja, como é que eu não sei exatamente para onde está indo o dinheiro ou para que vai ser aplicado aquele dinheiro? E aí, no caso do orçamento que os vereadores podem colaborar de alguma maneira, os vereadores às vezes não conseguem, David, por exemplo, executar o orçamento da prefeitura. Mas ele consegue, por exemplo, levar projetos para captar recursos de editais que o governo federal abre, junto com empresas do governo, inclusive, né? Com parcerias que o governo tem algumas empresas que são 100% públicas e tem empresas que são SA, como é o caso da Petrobras, né? Que é capital misto, como a gente chama. Então, quantos eventos culturais... Vamos pegar o exemplo da época que o André Moura tinha a chave do cofre, quando era o governo Temer. Quantos eventos Sergipe teve patrocinado pela Petrobras? Então, por que não pode chegar em eventos municipais? Por exemplo, por que a gente pode fazer uma etapa do Campeonato Mundial de Vôlei e no dia da etapa do Campeonato Mundial de Vôlei ter outros eventos culturais com a parceria com o Banco do Brasil, com a parceria com a própria Petrobras, por exemplo? O vereador, ele não tem poder de destinar recursos do governo federal para o município, mas ele pode apresentar projetos para, quem sabe, por exemplo, destinar parte de um recurso que o município tem para outras áreas. E quando eu falo apresentar projeto, é apresentar um projeto para discutir com o prefeito. Ó, seu prefeito, você tem aí 3,9 bilhões para atuar. Vamos separar aqui 100 milhões para a cultura, vamos separar 50 milhões para a cultura, vamos discutir. E o que é que envolve a cultura? Tudo que possa trazer algum tipo de desenvolvimento ou de envolvimento cultural. Música, dança, eventos folclóricos, feiras gastronômicas. É, tudo, porque assim, quando você entende a cultura na sua grande diversidade, você vai entender que a cultura, economicamente falando, é um grande motor de emprego e renda. Você vai entender que a cultura é uma grande ferramenta de
segurança pública, de saúde, de turismo principalmente. Isso é engraçado. Eu aqui com os candidatos a prefeito, né? Eu disse, ó, veja, falando de identidade e tal, mas, ó, quando se fala muito do turismo, investe, e tem se investindo muito, né? Principalmente o governo do estado. Mas, veja, o turismo é lindo, tá? Mas às vezes vocês não entendem que para o turismo ser atrativo, tem que ter uma estrutura de cultura interessante, porque, veja, o turista vem aqui, ele não quer saber, ó, como a cidade é limpa, ó, que asfalto bonito, que orla iluminada. Que orla iluminada. Não, ele quer saber o seguinte, velho, eu saio da minha cidade, o que Aracaju é diferente da minha cidade? Aí tá isso, tá na cultura. Pronto, um dos projetos que eu tenho também, mais projetos, tá? Joga duro aí. Espero só que os concorrentes não copiem aí. E se copiar, deu crédito pelo menos, que o importante é fazer o projeto andar, tá? Exatamente. Se eu não for eleito, quem foi eleito pode usar, mas deu crédito lá e bota o projeto pra andar. Um dos projetos que a gente tem pra discutir é o Centro Vivo. Sim. Né? Que, por exemplo, eu até citei aqui no off com você o exemplo de Recife. Recife tem ali o centro, o chamado Recife Antigo, né? O centro foi, alguns lugares foram restaurados, estruturados para poder atender ali a noite de Recife. Aqui a gente tem, por exemplo, no centro de Aracaju, que no passado era muito movimentado, né? Na década de 80, início da década de 90 era muito movimentado, né? Com a elite sergipana da época. E aí agora você vê, às vezes, um mercado ainda aberto até alguns barzinhos até 7, 8 da noite, mas acabou o resto. Por que, por exemplo, que o governo não faz ali uma concessão pública para fornecer alguns edifícios que sejam possíveis no centro, o governo municipal que eu falo, e até uma parceria entre o governo do município e o estado, fazer concessão de alguns imóveis, por exemplo, para que vá para um comerciante e que ele traga a contrapartida. Qual contrapartida? Por exemplo, participa eu, David, mais uma pessoa dessa concessão, desse edital público. David vence o sorteio e vai tomar posse daquele imóvel, vai abrir um restaurante. David tem um prazo legal para apresentar a proposta dele para o restaurante, quantos empregos ele vai gerar naquele restaurante e qual o horário de funcionamento, porque é importante que o restaurante também funcione à noite. Sim. Com aquele calçamento novo agora que tem no centro de Aracaju, dá para você encher aquilo ali de mesa à noite, botar as pessoas ali, ouvir um som ao vivo, com artistas locais. A Badalando, por exemplo, tem um leque incrível de artistas, de todos os ritmos, do forró ao gospel. É o gospel, né? ao heavy metal. Em todos. Então, o que falta, eu acho, realmente esse tipo de incentivo. Porque, como você falou, o turista vem aqui, tem o quê? Não, tem o ônibus do forró. Não, tem a charanga do forró. Não, e é só no São João, veja. Aí é uma coisa que eu não entendo também. Sergipe é o país de forró, mas é o país que parece uma ilha vulcânica, que é, tipo, ela nasce em junho, aí nasceu o país de forró, aí chega em julho, aí ele... E sabe um exemplo? Por exemplo, o Cariri é lotado o ano inteiro, é um estabelecimento privado. Por que o governo não pode ter, por exemplo, um espaço, claro, não igual ao que tem Estância, que é um forródromo que é grande, mas um forródromo pequeno, para poder ter, por exemplo, de quinta a domingo ou de quarta a domingo, bandas locais tocando para receber o artista. Eu vou até mais. Eu acho que quando se fala muito assim nessa questão de identidade e tal, de cultura, e a gente, né, nessa série que a gente fez com os pré-candidatos, que eu sempre deixei claro que não era uma sabatina, não era um debate, era mais uma contribuição mesmo para ajudar a galera a fazer planos mais coerentes com o que a gente precisa. E, por exemplo, eu recebi aqui a quadrilha Assum Preto, inclusive eu mando um abraço pra galera, que é a primeira quadrilha campeã brasileira, né, dos concursos de quadrilha. E, cara, a situação dos quadrilheiros como é que eu posso falar aqui? É assustadora. Não, poxa... Porque é eles que custeiam praticamente tudo. É lamentável, assim. Eu fico envergonhado. Eu ouvi aqui o relato deles, eu fiquei muito envergonhado enquanto sergipano, enquanto aracajuano, que, veja, uma coisa que é da nossa cultura, que tem aí anos de tradição. Poxa, na escola todo mundo dançou quadrilha, né? Por exemplo, eu tenho minha esposa que é do norte, né? De Belém. Ela dançava carimbó na escola, né? Aqui a gente dança quadrilha. E se você for analisar, a engrenagem da quadrilha é como se fosse uma escola de samba de Rio de São Paulo. Inclusive, mobilizando até a mesma estrutura. Porque hoje você tem carro alegórico de quadrilha, você não tem mais trio pé de serra, são bandas, você tem toda uma questão de enredo, de vestuário, sabe? O barracão da quadrilha, isso existe, do mesmo jeito que tem lá. Só que tem 200 mil vezes menos de investimento do que tem lá. Imagine se a gente desse
esse fomento a essa manifestação que o turista é impressionante. Quando o turista vem, e eu digo que a Badalando organiza o concurso de quadrilha lá do Shopping Rio Mar, e a gente vê, quando tem quadrilha, velho, todo mundo para pra assistir. E eu gosto muito de quadrilha. Eu já acompanhei, nunca participei como membro de uma quadrilha aqui, Sim. né? Mas acompanhei com frequência. Teve o Campeonato Brasileiro de Quadrilhas aqui, acho que é uma semana atrás, 2 semanas atrás. Sim, Foi sim. até próximo da minha casa. As pessoas lá até 2 da manhã. Quinta, gritando. sexta, sábado e domingo. Então isso mostra o quê? Que tem público Não, pra poder e acompanhar. você vê, aí o concurso de quadrilha do estado, o prêmio é 10 mil reais. Aí os caras aqui... Paga 2 vestidos de Não, quem faz o vestido. aí o destaque, né, da quadrilha, que é o marcador? Não, os casal dos noivos. Sim. Ele falou, velho, o nosso vestido, eles vieram vestidos, cara, só, aqui, o nosso figurino aqui. É 10 mil reais. É 4.500 reais. Só o nosso aqui. A quadrilha tem 70 integrantes. E é custado por eles. A maioria faz rifa, faz feijoada, rifa e tal. faz Então, bingo. assim, é onde baira os absurdos, assim. A gente tá chegando ao final, Carlito, e eu queria, primeiro, já lhe agradecer. Papo com você é sempre alto Obrigado, nível. meu amigo. Eu sempre aprendo muito dos nossos papos, né? Nessa questão da política, que eu fui um cara também que entendi que a gente não pode se abster da política, porque quando a gente faz isso, outras pessoas que não têm... No meu livro tem isso, né? inclusive. Inclusive eu tenho seu Aham. livro, né, ali. E, tipo, quando a gente se abstém da política, a gente abre imagem para as pessoas que têm outros tipos de interesse que não o coletivo. E para mim, às vezes, é muito triste ter que participar de uma maneira que nem sempre é a maneira que eu gostaria, mas eu acho que, poxa, se eu tô dentro de um setor, dentro de um mercado da cultura que tá há 21 anos abadalando, e a gente, poxa, ser, digamos, comandado por gente que não faz a mínima noção do que a gente faz, né? Por exemplo, no seu caso, você é um cara que vive das suas redes, do seu YouTube e tal. E, poxa, aí muita gente achar que o que você faz é brincadeira, é só ligar uma câmera E acabou. E acabou. E você tem todo roteiro, cronograma, periodicidade, Lê as leis estudo pra entender o que tá escrito. e tal. Um vídeo seu de 8 minutos, quanto tempo não foi levado para ser construído em 8 minutos? Eu vou falar né? rapidinho como é a minha rotina, só para as pessoas Fala, entenderem, é né? importante. Eu publico 2 ou 3 vídeos no mínimo todo dia. Eu tenho reduzido para 2 por causa dessa rotina da campanha. Que você não vai parar, né? Eu não vou parar. Vai fazer os dois. Exatamente. A única coisa que eu separei é o quê? Que como eu sou contrário a parlamentar monetizar conteúdo sobre o seu trabalho nas redes sociais, o que é que eu tô avisando já para minha audiência? Eu vou casualmente falar alguma coisa do meu conteúdo no canal durante a campanha. Se eu for eleito, eu não vou monetizar nada que relacione à minha atividade. Por quê? Eu já vou ser remunerado para exercer aquele trabalho. Entendi. Por que eu vou ser pago de novo depois pelo YouTube para monetizar aquele conteúdo? Então, eu tenho focado no meu Instagram, por exemplo, a divulgação dos meus trabalhos. Por que eu tenho focado no Instagram? Porque lá é onde o conteúdo fica 24 horas só e apaga nos stories. E na quantidade que eu publico ali, eu consigo misturar o que é meu da vida pessoal, o que é meu do futuro vereador, se eu for eleito vereador, o que é meu, por exemplo, do produtor de conteúdo, escritor e palestrante. No meu canal é o meu trabalho fora do que eu farei se for vereador, Certo. né? Inclusive, muitas pessoas perguntaram, se você for eleito, você vai continuar podendo gravar vídeo? Vou. Ah, mas você vai poder monetizar? A legislação aqui em Aracaju não proíbe que o vereador monetize os seus conteúdos na rede. Sim. Mas eu acho que isso é um conflito ético, então é um compromisso meu. Eu não vou monetizar conteúdos relacionados à minha Já tem uma lei para atividade. você fazer, que o parlamentar não pode monetizar o a rede próprio social. conteúdo, Já exatamente. já tem um projeto aí para você botar aí. Não monetizar relacionado à sua atividade parlamentar. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou professor. Então eu posso gravar vídeos de história, ou como sou cientista político também, analisar conteúdo de política a nível nacional e publicar lá. Ou até publicar local, mas se eu publicar de algo local relacionado ao meu trabalho, eu não posso monetizar, né? Então eu tenho feito isso. E só para entender um pouco da minha rotina, né? Eu acordo todo dia entre 7 e 7 e meia da manhã e gravo 3 vídeos. Geralmente eu acordo entre 7 e 7 e meia. Geralmente eu termino de gravar os vídeos entre 1 e 2 da tarde. E os vídeos são entre 8 e 15 minutos. Então, só para o público entender, eu acordo 7 da manhã, tomo meu banho, eu tomo café, entro pro meu estúdio entre 8 e 8 e meia e só saio de lá 2 da tarde. Ou seja, quem viu o vídeo às vezes, que é um vídeo de 8 minutos, de 12 minutos, acha que eu sentei, como você falou, liguei a câmera e vomitou. porque
eu falo direto mesmo, sem parar, né? Eu já gravo tudo de uma vez, sem corte, sem nada. Mas até eu chegar ali, eu sentei, fiz o roteiro pesquisando a informação. Não, e quantos anos até você ter essa consciência de, né? E a capacitação, né? Porque quando eu comecei, por exemplo, eu era historiador, daí eu comecei a perceber que tinha coisas que eu era limitado para falar sobre política. E aí eu fui fazer o curso de ciência política. Depois eu percebi que eu tinha limitação para falar algumas coisas sobre leis. Aí eu fui fazer o curso de direito, que tá trancado nesse momento, porque eu não tenho como pegar tudo ao mesmo tempo, né? Tá trancado nesse meio tempo. Mas eu fui estudar mais, porque eu entendi o quê, David? Eu sou formador de opinião. Então eu não posso simplesmente abrir a boca para agradar o que o público quer ouvir e falar como o cara falou que ia criar uma lei municipal que proíbe. Eu não posso, porque isso não pode ser feito, é ilegal. Ontem eu até vi uma página bem conhecida aqui de Aracaju publicando o seguinte: olha, tem vereador dizendo que vai pedir para construir unidade de saúde básica no seu bairro, que vai pedir para ampliar o horário de creche ou para abrir novas creches. Isso não é atribuição do vereador. Aí eu fui até no privado e falei, presta atenção. O vereador, ele tem essa atribuição também, porque é o que você falou, ele disse que vai pedir. Pedir pode, né? Ele não pedir falou que ele vai, pode, né? Ele não vai, que ele pode formalizar. Eu queria pedir, prefeito, queria pedir pro senhor, por exemplo, visitar o meu bairro, que lá dá pra implantar. Ou ele, inclusive, uma coisa também que... Fazer audiência pública também. Audiência pública, eu acho que ele pode fazer um projeto, né, pra entregar na secretaria com dados, ó, aqui no meu bairro estudo tá pra precisando mostrar, um exatamente. estudo, e ele manda e ele facilita, né, e aí vai dar articulação política. Aí eu expliquei pra esse não, rapaz, né? inclusive, que ele é tão jornalista, eu respeito muito ele, inclusive, ele tem um perfil aqui no Instagram bem conhecido. Aí eu falei, ó, só uma ressalva, pedir ele pode. Inclusive, ele também pode pedir até ampliação do horário das creches, como você está falando. Isso é uma atribuição também do vereador. Eu até mandei para ele, inclusive a Marielle Franco, porque eu sei que ele acompanhava a Marielle Franco. Eu falei, a Marielle tinha um projeto. Mas a ampliação do horário você não está ordenando, teoricamente, você não vai ordenar uma despesa direta. Então, mas a alegação lá da publicação dele era que isso não era a função do vereador. E cobrar é a função do vereador. Fiscalizar é a função do vereador. Apresentar projetos de lei é a função do vereador. Por exemplo, o vereador vai lá, olha na Constituição que os direitos da população e os deveres do Estado e vai falar, ó, nesse bairro aqui deveria ter um posto de saúde a mais. Aí o que ele pode fazer? Formalizar um pedido para que na próxima obra que o prefeito pense em fazer sobre a unidade de saúde, que o prefeito possa dar uma atenção para aquilo ali. Ele diretamente vai poder mandar executar? Não, porque quem executa isso é o Poder Executivo, não é ele. Perfeito. Mas ele vai poder apresentar. Ou a demanda do bairro, por exemplo, meu bairro tem uma creche só e a população de mães, por exemplo, e de pais que precisam de creche é maior. O prefeito tem como abrir outra creche? Qualquer cidadão pode fazer esse Isso. pleito, esse pedido, mas, obviamente, com um mandato, esse pleito tem um outro Na tipo verdade, tem uma diferença força, do né? cidadão pro vereador, né? Porque qualquer cidadão pode, o vereador deve fazer. Sim. Entendeu? É um dos trabalhos que o vereador faz. Agora, o que é que eu espero muito, inclusive, dessa eleição, David? Só para encerrar minha fala. Como cientista político, eu tenho uma noção da realidade, né? Então, assim, eu sei que eu posso não ser eleito. Né? Eu fiquei muito feliz, inclusive, que eu comecei a aparecer algumas pesquisas espontâneas. Né? Muita gente me parabenizando aí. Tem gente perguntando quanto é que eu tenho de cálculo de quantos votos eu acredito que eu deva ter. Eu já fiz um cálculo do que eu acredito que eu deva ter, mas eu não vou falar publicamente por vários motivos. O primeiro, que eu não posso menosprezar ou subexpressar O seu eleitorado, superestimar o né? eleitorado, né? Eu vou ter 5 mil votos, 10 mil votos, eu acho que eu vou ter 500. Não, eu quero ter todos os votos que sejam necessários para eu ganhar a eleição. É um fato. Só que eu tenho noção também, David, que mesmo que eu não seja eleito, e é por isso que foi importante eu estudar a ciência política, o barulho que a gente vai conseguir fazer vai fazer com que pelo menos os parlamentares que forem eleitos, o novo governo que seja eleito, pode ligar para mim e falar, Carlito, cadê aqueles projetos que você falou? Vamos sentar aqui para ver se a gente consegue colocar alguma coisa em prática. Perfeito. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante você fazer como eu tô fazendo. Você tem de fazer o projeto e desenvolver o projeto. Pra quando o cara falar, e aí, aquele projeto tá pra executar? Tá aqui. Vamos ver a viabilidade. Pra não ser que nem no popular se fala que viola de boca todo mundo toca. Não é? Viola de boca todo mundo toca. E eu tenho estudado muito, viu, David? Eu não sou natural daqui, né? Mas, assim, eu gosto muito de Aracaju, né? Quando eu vim morar aqui logo, a primeira coisa que eu queria fazer era conhecer o máximo de bairros possíveis. Né? No começo, como a maioria das pessoas que vêm morar aqui, eu tinha uma confusão para entender o que era bairro e o que era conjunto. Né? Depois eu entendi o que era bairro, o que era conjunto. Né? Já morei em alguns conjuntos e alguns bairros
e conjuntos dentro de bairros aqui em Aracaju também. Hoje eu sei que Aracaju tem 42 bairros, eu sei que Aracaju tem 81 praças, sei que a nossa população tem mais de 600 mil habitantes, sei que o orçamento da nossa cidade é de quase 4 bilhões de reais, sei também que a nossa população tem pouco mais de 5 mil alunos na rede pública aqui, e eu tive de estudar isso para quê? Para ver a viabilidade dos meus projetos. Porque eu posso pedir tudo que eu te falei aqui? Posso. Agora eu vou conseguir validar tudo? Provavelmente não, porque não depende só de mim. Eu vou apresentar o projeto e os meus colegas, se eu for eleito vereador, precisam votar. Agora, o que é que eu acho que eu posso ter em vantagem em relação a essas pessoas, né? Que vão estar concorrendo junto comigo também e que também, em tese, estão buscando fazer a diferença. Eu não só sei como faz, como eu já ajudei pessoas a chegarem lá fazendo. Guilherme Boulos foi o segundo deputado mais votado do Brasil. E antes dele se tornar deputado federal, uma das conversas que eu tive com ele, que ele ia ser candidato a governador, eu falei, Boulos, seja candidato a deputado federal, porque primeiro tem que tirar esse estigma de você, de que você não tem nenhum cargo eleitoral, já quer ser candidato a prefeito, já quer ser candidato a governador. Vamos construindo a sua imagem. É claro que ele não ouviu a mim único exclusivamente. Outras pessoas devem ter falado isso pra ele também. Mas eu sei que ele me respeita muito, porque a gente conversa muito, né? Agora menos, porque depois que ele foi ameaçado de morte, ele precisou ficar trocando o telefone com frequência. Então, às vezes eu consigo o telefone dele hoje, na semana que vem já mudou de novo. Sim. Aí eu fico mantendo contato hoje mais com assessores. Mas é o que eu digo, inclusive, eu disse isso no meu vídeo de apresentação. Aracaju precisa de alguém que conheça as suas necessidades e que tenha coragem pra fazer. Ah, vai ter proposta? É evidente que vai ter proposta. Você acha que não tem proposta pra mim no canal do YouTube, não? Você acha que quantas vezes chegaram pra mim, por exemplo, proposta de divulgação de jogo do Tigrinho? Me oferecendo 80 mil por mês. 20 mil reais por mês. Quando eu tava na Jovem Pan, a gente conversou com isso, eu te contei. O meu contrato lá que eles chegaram a oferecer nos bastidores, né? Pelo menos foi o que o diretor passou pra mim. Era 19 mil reais. Eu falei, pô, irmão, eu até participo de vez em quando, mas... Pra trabalhar com vocês aqui, pra ser a esquerda que até brinquei com você na época, né? Que era, que era só fazer e não poder discordar de nada, eu não aceito. Então, assim, eu acredito que ainda tem muitas pessoas como eu que estão na política. E não vou usar aquele papo de coach de que não, eu sou realizado financeiramente. Não, eu tenho dificuldade financeira como todo brasileiro. A diferença é que eu sou fruto de programa social, eu sou fruto do Bolsa Família, eu sou fruto do ProUni, eu sou fruto do Bolsa Solidariedade, eu sou fruto do Fome Zero. Eu sou fruto de tudo aquilo que a gente defende como política existencial e social dentro do campo da esquerda que pode fazer a diferença da população de Aracaju. E outra coisa, David, o povo precisa entender, por exemplo, que política, em específico no Nordeste, mais especificamente em Aracaju, não pode ser herança. Você não pode ter, por exemplo, Iandra de André sendo eleita deputada federal porque ela é filha de André. Não, o que é que Iandra tem para apresentar? Você não pode ter Ícaro de Valmir sendo eleito porque ele é Ícaro de Valmir. E não tô querendo tirar a credibilidade dos candidatos. Tô querendo dizer o seguinte, que você não pode, como eu disse, como se fosse uma herança. Ó, eu fui deputado, agora minha filha vai ser deputada, agora meu filho vai ser vereador. Não pode ser assim. Não pode. E quando se entra assim, beleza, entrou na primeira vez, né? Você tem ali o Valadares Filho, você tem Iandra de André, você tem o Valmir de Francisquinho. Beleza, foi eleito pelo nome do pai, pela herança da família, né? A herança política. Mas o que fez no primeiro mandato? Por exemplo, o que André Moura fez até agora aqui pro Sergipe? O que Valmir, o que Ícaro de Valmir fez até agora pro Sergipe? Tô citando alguns exemplos. Sim. Então, a política, ela tem de ser algo... Muita gente fala assim, mas o seu discurso não é elitista quando você fala que não pode ser assim? Não, que eu não tô falando da capacidade técnica de ninguém. Eu tô falando que a pessoa não pode simplesmente vencer uma eleição porque ela é filho de fulano. A gente tem aqui em Sergipe vários exemplos. O próprio Jorginho Araújo, né, que... é deputado estadual, mas ocupa hoje um cargo no governo do estado de Sergipe, que é uma figura que só quem é da política conhece ele. Com todo o respeito, Jorginho, que eu tenho a você, a gente já fez algumas campanhas juntos. Só quem é do meio da política conhece. O povão, no geral, não conhece. Mas o que acontece? O povo conhece o pai dele. O pai dele é muito conhecido. Doutor Luiz Mitidieri também era muito conhecido. As pessoas não conheciam tanto a Maísa como conhecia, por exemplo, o Fábio. Mas todo mundo sabia que era o doutor Luiz. Então é isso que eu tô falando. A política tem de ser o lugar, primeiro, de ter representantes do povo. E segundo, pessoas que ao menos saibam o básico. E quando eu falo básico, não é tipo, a pessoa tem de ter nível superior completo. Não, é saber o básico, por exemplo, que você falou. Quantos bairros tem Aracaju? Qual o orçamento que o município tem? É que ela dê a contribuição dela na melhoria do bem, do bem comum, né? E não queira o cargo apenas pelo salário, que é muito bom, né? Não cai nesse papinho de vereador que fala, gente, a gente ganha bem, mas a despesa é alta. Não, irmão. Viver na cidade como Aracaju, que o custo de vida é muito barato.
Você recebeu um salário de quase 20 mil reais. Fora os recursos que você tem direito de ressarcimento e de manutenção do seu trabalho, você dizer que é pouco. Se eu vi um colega aí, que é um amigo meu que foi eleito vereador, falando isso. Rapaz, é difícil, você não sabe como é difícil manter um gabinete. Eu falei, oi? Falei, mas você paga o seu gabinete, você paga com o seu salário? Não, eu falei, qual a dificuldade? Você tem motorista, você tem o aluguel do gabinete, você tem seu salário, você tem a estrutura, você tem a cota, né, pra você atuar, fazer seu trabalho. Você tem reembolso de viagem que você faz às vezes, você tem reembolso de comida que você precisa comprar às vezes em viagem, você tem pagamento de diária quando você está em missão oficial, por exemplo. O que é que você quer? Então, se eu virar vereador, David, eu vou lá, não é pra ser que nem esse pessoal do MBL que fica botando o celular na cara dos colegas, botando o celular na cara do prefeito. Não. É chegar e mostrar, por exemplo, o que diz Chico e o que diz Francisco. O que diz a lei, o que diz a lei orgânica do município, né? Pra quem não sabe o que é a lei orgânica, é o manual do que se pode e não se pode fazer na cidade. A Constituição Estadual é o que se pode e o que não se pode fazer no Estado. A Constituição Federal é o que se pode e não se pode fazer no país. Só que as pessoas, tudo é com dificuldade. Você vê, o vereador sobe lá no púlpito e fala: povo aracajuano, estamos aqui para votar o projeto, o PELOA, que é o projeto de lei orçamentária. E por que não pode falar, por exemplo, que é o projeto de lei orçamentária e que isso vai impactar no orçamento que a prefeitura vai ter no ano que vem? É sempre para parecer que é mais intelectual que o povo, é sempre para mostrar que é mais inteligente que o povo. E toda vez que o povo vai conversar com você, David, claro que tem as exceções, não vou generalizar, tá? É tipo assim, meu amigo, mas é porque é muito difícil, não depende só de mim. Certo, eu sei que não depende só de você. Mas se precisar, às vezes, expor os colegas, você vai ter de expor. Ah, mas existe ali uma relação ética entre nós, né? Certo, existe uma relação ética entre vocês. Mas vocês estão lá para poder representar o povo e não podem colocar suas relações pessoais sob o interesse do povo. Por isso que você tem de prezar o princípio da impessoalidade. Eu tenho certeza que se eu for eleito vereador, vai ter momento lá que eu vou ter quebra-pau com vários colegas, inclusive do campo que eu defendo. Porque tem coisa que eu vou subir lá e vou falar: você tá vendo aqui o David aqui, que tá presidindo a Câmara? Olha o que o David trouxe pra gente votar aqui hoje. O prefeito de Aracaju, a prefeita, mandou esse projeto hoje, 11 da manhã, e esse projeto vai ser votado 2 da tarde. Não deu tempo de ler o projeto, isso tem de ser impugnado. Aí o que acontece? Vários projetos desse passam aqui. E por que os vereadores não vão no Ministério Público denunciar? Porque não pode, você tem de ter tempo hábil para ler um projeto. Sim, sim. Até porque que acontece? Quando você aprova uma lei, você tá fechando e abrindo precedentes. Exatamente. Né? E aí, às vezes, a gente não sabe o tamanho, né, dos efeitos, né? Porque às vezes a lei, por exemplo, a própria lei da cultura lá do Edivaldo Nogueira, do Incentivo à Cultura, deve ter sido comemorada em 91, né, pela sua aprovação, mas hoje é lamentada porque ela não funciona. Então, assim, tem efeitos negativos e tem efeitos positivos. Mas, Carlito, meu velho, eu queria lhe agradecer. Muito massa esse papo. Obrigado, meu amigo. Você é sempre bem-vindo aqui nesse estúdio, que tem também o seu suor. Obrigado. Aqui. Pra mim é sempre massa. A gente já fez podcast junto. Já tive a oportunidade de fazer o inverso. De você trocar uma ideia comigo, né? Eu, pela minha história, conhecendo você, entendendo um pouco mais da sua trajetória, eu desejo boa sorte, resiliência, muita energia, muita confiança, porque eu sei que por mais política que você entenda, mas por não pertencer a grupos que estão aí há 1000 anos, que não ser um político de profissão, mas você é um cara que vem, inclusive, das redes sociais, é um cara que vem dessas novas possibilidades de a gente poder empreender e para quem não é desse movimento acaba tendo um pouco de repulsa, né? É só mais um blogueiro que tá vindo aí, né? Nem todo mundo tem só um rostinho bonito, não. Exatamente. Tem precisa ter talento. E aí eu lhe desejo, cara, muito boa sorte. Espero que você que tá assistindo aí, né, esse papo da gente, com certeza a gente falou muita coisa que vai lhe ajudar a entender, né, a saber que o voto é uma coisa muito séria, né, que é do mesmo jeito da lei. O voto errado, ele tem uma consequência que a gente não sabe num primeiro momento, mas pode ser positivo, pode ser negativo. E aí eu queria que você deixasse seus últimos recados, junto com suas redes sociais, que a galera já lhe conhece, mas deixa aí também todas as suas redes, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa trajetória aí, desse novo caminho aí que você tá indo, né?
é mais ou menos novo, porque você já conhece, mas na Como frente, a gente na né? frente, exatamente. Com você na frente aí é um baita desafio. Pronto, eu queria convidar todo mundo que não me segue nas redes sociais para me seguir, né? Para saber Por coisas favor. sobre a política nacional lá no meu canal, ou Historiador no YouTube, né? E para entender também por que eu tô falando de fazer pontes também com o governo federal, né? Porque eu tenho, né? Eu entendo como é que a gente consegue chegar lá. Quando eu falo para vocês que Aracaju precisa de alguém que conheça a cidade e que saiba fazer a diferença, não é um discurso da boca para fora. Eu sei como é que você consegue os recursos, eu sei como é que você consegue fazer as denúncias, porque eu já fiz e faço no meu canal hoje, David. Contra parlamentares de outros estados, por exemplo, que violam a lei. Há um tempo atrás, eu quase consegui protocolar aqui em Sergipe o pedido de impeachment do governador, pelaquela bandeira que ele colocou lá em homenagem a Israel. E não é porque não se deva homenagear Israel ou se homenagear a Palestina. É porque aquele ato que ele fez é entendido como ato que gera o que a gente chama dentro do direito de crime de responsabilidade. Tanto que se você observar, eu mandei para algumas pessoas o material, a deputada Linda Brasil se manifestou, outras figuras se manifestou, prontamente o governador mandou tirar, pediu desculpa e disse que foi um erro da equipe, que ele não tinha nada a ver com isso. Então, isso é só uma das coisas que eu tô falando pro público aqui, tá? Em 2020 tinha uma aliança que ia surgir aqui em Aracaju, que não surgiu porque eu entrei em contato com o presidente do partido e falei, essa aliança não pode surgir, porque este cara não é do campo da esquerda. Ele é um cara assim, 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 e é corrupto ainda por cima. A aliança, não, pelo menos publicamente, ela não surgiu. Ela existiu nos bastidores, mas publicamente não surgiu. Então, assim, as pessoas fora daqui me respeitam, as pessoas daqui também me respeitam. Então, eu tenho porta aberta lá em Brasília, eu tenho porta aberta aqui em Aracaju, em vários lugares, eu tenho porta aberta aqui em Sergipe, em vários lugares. Então, é o que eu acho que a gente precisa para esse ano de 2024. É alguém que pare de ficar só gritando na internet, atrás de like e dislike, falando sobre pautas que não tem nada a ver com a ação do vereador, pauta de aborto, de liberação de drogas, isso não tem nada a ver com o vereador, tá? Nada a ver com o vereador. Ah, você é contra aborto, a favor do aborto, você é contra a droga, isso tem nada a ver com o vereador. Isso aí é coisa de deputado federal. Tá? Quando, quem sabe, um dia eu for candidato a deputado federal, a gente pode discutir isso. Mas isso não tem nada a ver com o vereador neste momento. Então, pedir a vocês que me sigam no YouTube e para quem quiser acompanhar o nosso trabalho aqui para Aracaju, para conhecer os nossos 18 projetos, também projetos que a gente não falou aqui, como, por exemplo, o Abrigo Cidadão, que para dar moradia temporária, né, ou passagem para pessoas em situação de rua, como o Memorial dos Náufragos também, que a gente não trouxe aqui, mas a gente vai trazer, e outros projetos também. Me siga no Instagram, Carlitos Neto, Carlitos com U. Carlitos Neto, que lá vai ter conteúdo todo dia pra vocês, de agora, David, até a véspera ali do primeiro turno das eleições, a gente vai produzir conteúdo. E se você não tem ninguém pra votar ainda, ou se você tá na dúvida de quem você vai votar, comece a me acompanhar pra você ver se vai valer a pena você votar em mim ou não, e pra que você consiga também mais votos pra gente mudar a política, primeiro aqui no nosso município, depois no nosso estado, pra chegar no nosso país também. É isso aí. Meu querido, ó, obrigado. Obrigado você. Casa sempre sua, muito boa sorte. Obrigado. Eu tenho certeza aí que, independente do resultado, eu acho que só Aracaju e o debate público de política ganha, porque a gente já viu aí Obrigado. o grau de preparo aí do meu companheiro. Obrigado, meu amigo. Beleza? Bom, galera, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Vai muito conteúdo. Eu aprendi, foi uma aula aqui de política. Então, assim, acredito que vocês devem ter aprendido também. Então, se inscreve aqui no canal, manda seu comentário. Pode perguntar alguma coisa que de repente a gente não falou aqui. A gente manda lá pro Carlito, o Carlito responde. Toda segunda-feira aqui, 8 horas, é o nosso cantinho para a gente estar trazendo tudo que legal que acontece, as pessoas interessantes. Poxa, o Carlito é um cara que vocês viram no papo, assim, professor, desde a parte da sua família, com essa questão da política, foi para o YouTube, é um cara bem sucedido na internet. Então, quando muita gente acha que a internet é só o lazer, é só entretenimento, mas tem negócio, sim, enfim, e tá aí com o nome à disposição. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu espero vocês no próximo episódio com mais um convidado incrível, viu? Até a próxima. Valeu!